Pronto, então, novamente aí, boa tarde, né, a todos e a todas. Obrigado, Daniela, pela abertura aqui do evento, junto com o Geni. Agradecer a presença, né, dos nossos convidados, palestrante, professor André Neves, aqui da UFPE, do Departamento de Design Recife. Laís, que foi egressa nossa, né, que hoje faz parte aí do time do Porto Digital, da área de inovação. Aqui eu brinquei antecipadamente, né, que nós temos três gerações, Daniela, três gerações acadêmicas, né? André Neves foi meu professor, meu orientador aí da especialização em mestrado. Graças a eles eu consegui defender em um ano, né, André? O mestrado aí, a gente bateu o recorde aí, a defesa em um ano. André acelerado eu também sou, então a gente bateu muito bem aí a forma de trabalhar. E a satisfação de estar aqui com Laís, que é a terceira geração aqui desse encontro, que foi nossa egressa, foi minha aluna, foi estagiária aqui do Labtec, também com orientação, né, Laís? Então, acho que é um momento muito interessante aí. Esses encontros, às vezes, acontecem, né? E é uma satisfação muito grande poder reunir essas gerações acadêmicas com uma contribuição enorme a partir aí de André Neves, que tem todo esse impacto, né, na formação de tantos designers, né, ao longo dos 35 anos, quase 35 anos de carreira aí na formação em design. Então, vou fazer uma breve apresentação deles. É lógico que cada um pode complementar, né, a sua própria apresentação, mas a gente está aqui com o professor doutor André Neves, que é graduado em Desenho Industrial pela UFPB, mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela UFPE e é pós-doutor pela UB, em Portugal. Hoje é professor associado da UFPE, com foco em design aplicado à criação de novos produtos. Sempre trabalhou com a integração entre design e computação e com a base de negócios voltados para tecnologia, inovação e com integração também de inteligência artificial, né? Então ele fez esse bom casamento aí entre design e computação e um dos frutos desse casamento foi o projetão, né? Junto com o Sim, que a gente também tem aqui, trouxe essa mesma experiência do Sim para o campus do Agreste, tem sido muito exitosa aí desde 2017. E temos também aqui conosco Laís Queiroz, né? Graduada em design aqui pelo campus do Agreste da UFPE, pós-graduada em gestão e análise estratégica pela PUC Minas. Hoje atua como analista de inovação no Porto Digital, que é um orgulho, viu? Hoje eu tive uma reunião aqui com o pessoal da Amprotec e o Porto Digital é sempre um orgulho, porque além da expansão para o interior de Pernambuco, o Porto Digital já tem expansão em outros estados do Brasil e já tem a internacionalização também, uma expansão iniciada por Portugal, onde André fez aí o seu pós-doutorado, mas que tem a pretensão de expandir além de Portugal para outros países da Europa. Então é um orgulho nosso ter o Porto Digital, que também tem uma conexão muito íntima, né, com a própria UFPE. Então, estão devidamente apresentados. A gente pode iniciar aí a apresentação e cada um pode se apresentar um pouco melhor com alguns dados. A gente começa pode ser por Laís, eu acho que a gente está no momento de dar sempre a prioridade para as mulheres, né? Então a gente pode começar aí com Laís, a apresentação. Fique à vontade, Laís. Bom, gente, boa tarde, né? Como o Manuel me apresentou aí, estou muito feliz pelo convite e pela participação aqui com vocês, de trazer um pouco do meu conhecimento, da minha experiência aí, que é um pouquinho curta comparada aos colegas aqui, mas que a gente tem uma visão, eu digo que o tempo do Porto Digital ele corre mais rápido, né? Às vezes, nossa, eu estou aqui há não sei quanto tempo, mas parece que faz muito tempo, porque realmente as coisas são muito rápidas, acontecem muito rápido aqui, e muita coisa ao mesmo tempo. Então a gente acaba tendo esse processo, né, de entendimento das coisas. E para me apresentar, né, eu passei aí 12 anos em Caruaru, foi a minha cidade do coração, me considero uma caruaruense de coração. E fui para estudar e aí fui ficando, me apaixonei pela cidade. Trabalhei 2 anos no Armazém da Criatividade, que é uma extensão do Porto Digital em Caruaru, e trabalhava mais com a área de economia. Eu não sei se eu travei, estou me vendo travada aqui na tela. A sua voz continua normal, Laís. É só o vídeo que travou. O vídeo, né? Deixa eu ver se.
Pronto, voltou agora. Voltou. E trabalhei muito na área de economia criativa, projetos criativos, né, envolvendo inovação, coordenando muitos hackathons aí, que são essas maratonas de desenvolvimento de soluções e ideias. E aí fui pegando essa experiência voltada para o design thinking, experiência do usuário, que é hoje minha área de pesquisa, precisamente, mas no Porto Digital eu trabalho com inovação aberta, que eu não sei se é um conceito sabido por todos, mas basicamente inovação aberta é quando as empresas, né, e o ecossistema eles se colocam como ambientes colaborativos. Então a empresa ela coloca o seu desafio, né, para que outros órgãos, outras entidades, elas consigam desenvolver soluções para dentro da empresa. Então, antigamente a gente tinha, né, o processo de inovação fechada, mais rígida, mais quadrada, em que ninguém pode conhecer o meu problema, senão o meu concorrente vai utilizar isso ao seu favor. E hoje em dia a inovação aberta, ela traz essa visão de que um processo colaborativo, ele é mais eficiente e mais efetivo porque a empresa consegue ter mais tipos de soluções no mercado. Então, como eu trabalhava em Caruaru, a forma de eu fazer inovação aberta era muito difícil com as empresas tradicionais, então eu ia para o setorzinho ali do governo do município, onde eu levantava desafios e fazia com que esses desafios fossem trabalhados dentro desses eventos que a gente chama de maratona de ideação e prototipação, que é esses hackathons, ideatões, que aí a gente vê um desafio real, né, sendo utilizado ali pelos estudantes ou por pessoas participantes. Quando eu vim para cá, né, já tenho acho que uns 5 meses que eu fui transferida de Caruaru para Recife, eu trabalho com inovação aberta com empresas privadas, que é basicamente a empresa, ela vê o Porto Digital ali como esse órgão aí, uma ICT, né, que é um Instituto de Ciência e Tecnologia, ele olha para o Porto e diz, bom, eu tenho esse desafio e eu quero que você consiga resolver ele para mim. Então, a gente faz todo um processo que a gente chama de imersão, que é quando a gente se debruça no problema e no desafio do cliente, né, utilizando essas técnicas de design thinking, e a gente faz esse levantamento e cria um documento chamado Briefing de Inovação, que é esse documento norteador que vai ser utilizado para as startups proporem soluções, né? Tem um valor ali de proposta dentro desse objeto e desse desafio. E aí, no fim, a empresa escolhe, eu quero prosseguir com essa, e aí a gente faz o matchzinho, a conexãozinha acontecer entre ambos. Então, a ideia de inovação aberta que eu trabalho hoje é essa, né? Então, muito do meu trabalho ali, ele vem sendo dentro desse caminho. E aí, eu não sei se a gente faz essa rodada de apresentação ou tu prefere fazer algumas perguntas, eu abro uma apresentação, como que a gente... Lá aí você pode fazer sua apresentação, a gente tem 25 minutos aí para cada um. Na sequência, André faz a apresentação dele e depois a gente fecha com algumas provocações e perguntas do público para todos. Maravilha. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho da apresentação que eu fiz no Inova, que eu acho interessante vocês terem essa visão de design thinking, porque eu fiz a prova do ENAD, eu não lembro em que ano que foi, mas eu cheguei a fazer uma prova do ENAD, inclusive caiu sobre design thinking, então na época eu estava estudando muito, eu disse, que maravilha, fui escrevendo ali muita coisa que eu sabia que eu estava tendo um entendimento na época. Deixa eu só passar aqui. Bom, inicialmente, gente, eu queria entender de vocês aí o que vocês consideram como tecnologia, vocês estudantes aí. Eu acredito que o ENAD ele tem uma faixa de período que realiza, ou
qualquer, qualquer período está apto a fazer a prova do ENAD, eu não me recordo. São os concluintes, né? Os considerados concluintes. Né? Perfeito. Então, o Os pessoal já caras está também, né, afiado. Daniela? Eu acho que os do primeiro período também fazem. Não. Os ingressantes, eles só são inscritos, mas Tá. quem faz a prova mesmo são os considerados concluintes, aqueles que têm 25% do curso ou mais, né? É porque antigamente se fazia uma avaliação no início e no final para poder ver a evolução que a pessoa teve no curso. Cara. Mas isso já passou. Mas era assim mesmo. A gente tinha uma avaliação no início e outra no fim para medir esse impacto do curso. Perfeito. Então, vocês já estão bem mais que afiados para responder sobre o que é tecnologia. Então, eu queria escutar um pouquinho aí de vocês que estão aqui na chamada, para a gente trocar um pouco. Vamos lá, gente. Saltar um pouco tímido. Ninguém quer contribuir, beleza. Bom, gente, mas basicamente, né, tecnologia é tudo que a gente utiliza de processos técnicos não relacionados, claro, especificamente a coisas digitais, né, são processos, a gente considera como uma tecnologia. E a gente utiliza a tecnologia para resolver um problema, né? E aí, quando a gente bota problemas, não soluções, cria um espaço para inovação. Por quê? Geralmente, quando a gente pensa numa solução já pronta, né, uma coisa que a gente não se aprofunda tanto na pesquisa, ou quando ela é criada de forma assim, e veio uma ideia na minha cabeça, uma ideia de negócio, e eu vou criar porque eu quero criar sobre isso. Né? E você não se aprofunda tanto na pesquisa, a gente acaba criando uma solução que vai ter muitos problemas, mas que basicamente, se a gente se aprofundasse muito antes nisso, a gente não criaria esse tipo de solução, que hoje em dia eu acredito que deve ter alguma coisinha aí que você utiliza e que você acha que você tem um problema, que você não consegue, né? Tipo, meu Deus, isso aqui não resolve nada e está aqui sendo utilizado por muita gente. E aí o Ash Maurya, que é o criador do Lean Canvas, que são modelos de negócio são canvas de modelo de negócio, né? Então, ele fala que se você não conhece os clientes e o problema que eles estão tentando resolver, não importa a solução que você crie, né? A menos que você esteja resolvendo um problema, os clientes não usarão sua solução. Então, o Design Thinking e o X-Design, todas essas abordagens, elas são pensadas em como o usuário, o cliente, a pessoa, ela vai utilizar o seu serviço, o seu produto, enfim. Então, a ideia é que a gente se aprofunde nisso para que a gente entenda completamente as necessidades das pessoas que vão utilizar e que a gente consiga projetar esses produtos ou serviços para elas, pensando nessas necessidades. E aí, o que acontece quando a gente não coloca as pessoas no centro das soluções? A gente tem soluções tipo essa aqui. Então, vão aparecendo coisas em que a gente não consegue, né? Foram coisas criadas que não fazem o menor sentido, né? De estarem ali, mas elas foram criadas e, enfim, estão aí nos seus processos, né? E que não tem uso nenhum. Eu acho que o mais fácil de ser melhorado é esse aqui, né? Que está em cima de uma faixa de ciclista para contar ciclista. Aí dá para colocar ele aqui para cima da grama e aí resolve o problema. Mas, teoricamente, esse banco aqui que ele foi criado, possivelmente ele não foi criado para essa finalidade, que é sentar, né? E aí, como eu disse, né, o Design Thinking ele é uma abordagem que coloca o usuário no centro,
né? Então, o foco está na criatividade, colaboração e busca de soluções práticas e eficazes. Então, a ideia é sempre a gente ter esse processo colaborativo. Então, como eu disse, é uma abordagem que a gente pensa nessa criação de forma um tanto linear, mas não necessariamente ela precisa ser linear, porque cada caminho, cada problema, cada objetivo, ele vai ter um tipo de, de desenvolvimento diferente, e aí pode ser que a gente pule algumas etapas, ou a gente erre no meio do caminho e volte para outras etapas, e faça esse processo mais fluido, não necessariamente linear. E a parte de UX Design, né, que é uma área, User Experience, é uma área do design que concentra em como as pessoas interagem com os produtos, serviços ou sistemas, especialmente os digitais, né, como sites ou aplicativos. Então, o objetivo dele é garantir que essas interações elas sejam úteis, fáceis, agradáveis e eficientes, né? Então, tudo que a gente usa hoje, tô meio ruinzinha, a gente tá meio fanha, meio gripada, sei lá o quê. Mas tudo que a gente usa digital, né, ele foi pensado, né, o botãozinho, ele não tá ali à toa, enfim, tudo que a gente interage hoje digitalmente não tá à toa na tela, né, tem uma pessoa e tem várias pessoas, tem times pensando nisso, em como vocês vão utilizar esse processo digitalmente. Então, tudo isso ele é pensado, estudado, né? Enfim, tem diversas situações. Eu não sei se vocês já se depararam com isso, mas já aconteceu comigo, inclusive no trabalho, tem certas soluções que às vezes ali estão sendo testadas dois tipos de tela, que a gente chama tela teste AB, né? Que é quando a empresa, enfim, o produto ou o serviço, ele vai colocar uma tela para um tipo de usuário e vai colocar outro tipo de tela para outro tipo de usuário e vai perceber como essas telas elas se comportam, né? O nível de dificuldade, de entendimento e tudo mais, e vai compreender quais dessas duas é mais eficiente para ele para determinado tipo de situação, seja para a área de negócio, seja para a área de erros e bugs, enfim. Então, a ideia desse tipo de teste é poder identificar como que essas telas elas se comportam de acordo com o que o usuário vai utilizando. E aí, a gente precisa começar por um caminho, né, dentro desse processo. E o Tim Brown, que ele é um dos criadores aí do Design Thinking, dessa abordagem, ele diz assim, fale muitas vezes para ter sucesso mais cedo. Né? Quanto mais a gente erra, mais a gente aprende, para quando a gente for lançar algo, né, a gente não pecar pelo erro que poderia ter sido previsto antes. Então, a ideia dessa frase, assim, que eu entendo, é que a gente precisa ao máximo, né, da pesquisa. Eu sou aquela pessoa que defende muito a pesquisa. A gente precisa se aprofundar nisso para que a gente compreenda como que todo esse processo ele vai se comportar dentro do mercado para que ele sofra o mínimo de erros quando ele tiver, de fato, uma grande utilização de pessoas no nosso produto. E aí, dentro do processo de design, né, a gente tem empatia, definição, ideação, prototipação e teste, né, a última fase ali, que não está dentro da abordagem em si, mas eu sempre coloco que a implementação, que eu acho muito importante a gente estudar depois como que esse produto ou esse serviço ele se comporta no mercado, né, que já está na fase ali de materialização. E outros tipos de abordagem que existe também para o desenvolvimento de produtos digitais é o design centrado no usuário, né, de Don Norman, que a gente tem identificar o contexto de uso. Todas elas são muito parecidas, tem a mesma linha de pensamento, que muda às vezes é só o formato ou a redução de coisas que a gente precisa fazer, mas basicamente todas essas abordagens elas são como coloca o usuário no centro, né, para que a gente se aprofunde na pessoa que vai utilizar o nosso serviço ou o nosso produto.
Então, identificar requisitos, desenvolver solução, avaliar a solução. Então, vocês percebam que aqui ele sempre coloca, né? Se eu não identifiquei bem os requisitos e cheguei na fase de avaliar a solução, deu errado, volta para o início. E assim vai fazendo até chegar minimamente ali no correto. E tem o duplo diamante, que basicamente era o que eu mais usava, assim, eu uso muito no trabalho também. Eu acho fácil, mais acessível de visualizar, né? A gente consegue explicar de forma mais rápida para pessoas não leigas, assim, que é basicamente, bom, a gente tem um gatilho aqui, que é o problema. Primeiro a gente expande, né? Abre esse diamante ou abre as possibilidades da pesquisa para essa fase de descobrimento. Então, a gente tem ferramentas que ajudam nesse processo de descobrimento e nesse processo de pesquisa. Então, a gente expande, expande, expande bem muito, se aprofunda mesmo para tudo de informação que pode ter, e depois vai convergir aqui para o fim na parte de definição, que é quando a gente vai compreender que tipo de problema ou que tipo de ponto a gente vai atacar no nosso desenvolvimento. Porque quando a gente tem um problema que a gente começa a estudar ele, ele vai se ramificando por diversas situações e aí vai se tornando um problema muito maior. Só que a gente sabe que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, né? Então a gente precisa escolher ali um pouquinho, uma fatiazinha daquele grande problema para começar a trabalhar, conseguir entregar e desenvolver uma coisa que faça sentido e que as pessoas utilizem e que agreguem a elas, né, dentro desse. Então, depois a gente tem ali o problema definido e vai para a parte das soluções, que é a parte do desenvolvimento, né, esboço. Você vai ali queimando cartucho da cabeça até desenvolver soluções que sejam factíveis, né, faz teste, enfim, chama os usuários para poder testar e depois entrega a solução ali em formato de MVP, que seria mínimo produto viável, POC, que é como a gente chama aqui no processo de inovação aberta, que é prova de conceito, né? Então, tem ali nomenclaturas que são parecidas e que cada pessoa vai ter uma definição diferente sobre isso e entendimento sobre isso. Eu acho que a gente pode agregar no debate depois, mas basicamente é como se fosse uma prévia da tua solução que você já consegue acessar ela de forma e utilizar ela, né? Diferente de um teste que você só faz aquele teste ali moderado, né? A solução MVP ou a POC, você consegue utilizar ela a ponto de validar, saber se ela está apta para o mercado ou não. Então, a ideia desse processo é a gente finalizar ali com uma mínima solução para a gente validar se aquilo fez sentido ou não. Só que, levando para o ambiente ali empresarial, de empreendedorismo, de startups, a gente tem que errar ao mínimo, né? Então, a ideia do final ali, da entrega, é já realmente a gente entregar uma coisa, tanto que quando a gente vai para a parte de inovação aberta, tem muitas empresas que a startup ela entrega uma POC, mas uma POC no sentido de solução já validada, já rodando, já eficiente, né, com o mínimo de erro possível, porque, claro, ela foi criada para a dinâmica da empresa, né, então ela vai ter ali alguns ajustes a serem feitos, mas como algumas empresas são acostumadas com esse conceito de POC, quando ela lida, sei lá, com um laboratório de pesquisa, ela já vai ter outra visão, porque é uma visão a longo prazo, porque essa POC ela realmente vai ter um processo de experimentação, de validação, até ter a solução, às vezes nem ter a solução ainda pronta para o mercado. Então, tem essas diferenças aí que eu percebo dentro desse processo. E aí, um pouquinho da fase, eu não sei se eu estou no tempo ainda, Manuel?
Tá sim, Laís. Tá no tempo. Perfeito. E aí, só para explicar um pouquinho, gente, as 5 fases do Design Thinking, tem a fase de empatia, que eu acredito que todo mundo aqui compreenda o que é empatia, né? Mas é basicamente a gente... Claro que a gente nunca vai entender completamente a dor que o usuário está passando, porque às vezes é muito difícil a gente se colocar naquela dor, né? Ainda mais em situações mais complexas que a gente não foge do nosso entendimento e do nosso know-how de vida. Mas a ideia aqui é a gente tirar o nosso viés, né? E pensar como o usuário está aberto, né, a esse processo, né, de coletar insights. Tá certo, eu vou dar uma corridinha aqui. E coletar insights, como o usuário ele pensa, o que é que ele está sentindo em relação a esse problema. Então, a ideia é você tirar suas amarras, deixar aquilo ali e deixar o usuário falar tudo o que ele quiser, enfim. A ideia desse primeiro processo é coletar o máximo de informação para que a gente consiga trabalhar dentro de uma proposta ali do que seria esse problema. E aí, na parte de definição, como eu tinha falado para vocês anteriormente, é quando a gente começa a ter um processo mais definido, mais claro daquele problema, e a gente escolhe qual caixinha a gente vai abrir e utilizar, né? E vamos ver ali qual probleminha a gente vai atacar. Então, a ideia da fase de definição é, de fato, a gente ter uma declaração de um problema, a gente ter isso já, mas que tipo de situação a gente vai atacar, tá? Na fase de ideação, já diz tudo. A gente vai... É a hora de ser criativo, de gerar várias ideias e ter o máximo de geração de fluxos, de ideias, de tela, de tudo que for possível dentro desse processo de ideação. É a fase, eu acho que a maioria dos designers ali que gosta de gráfico e tudo mais, criar. E aí depois a gente vai para a parte de prototipagem, que aí tem diversos níveis de prototipação, assim como no design eu lembro bem que tem a disciplina de design de baixa complexidade, né? Então, a ideia da prototipagem, que é basicamente prototipagem de baixa fidelidade, de média fidelidade e de alta fidelidade, eu acredito que todo mundo está aí consciente desses conceitos. E tem a parte de teste, que é quando você vai coletar os feedbacks dos usuários desse teu negócio que tu criou. Aqui tem um vídeo de passar, mas depois eu passo a apresentação para Manuel e ele consegue passar para vocês. Mas é basicamente falando sobre o que aí a gente confunde muito empatia com simpatia, né? A gente sempre fica tentando melhorar enfim, uma história, uma situação que alguém conta para a gente, e aí a gente tenta, mas não fica assim, que sua vida ainda está muito boa, ou enfim. Então, a ideia desse vídeo é trazer essa visão de empatia que a gente só precisa escutar e não necessariamente falar alguma coisa toda vez que alguém está falando uma situação vulnerável da pessoa. Então, era mais uma visão para vocês terem quando fossem abordar, enfim, uma pessoa para desenvolver mais aquela situação de problema que vocês estavam pesquisando. Então, dentro da fase de empatia, a gente tem um mapa de empatia que ele ajuda muito nesse processo de conhecimento do cliente, da pessoa que está ali passando pelo problema. Então, ela é uma ferramenta visual, né, de gestão à vista, que permite conhecer profundamente o cliente. Então, esse mapa de empatia ele pode ser usado em diversas fases, assim, principalmente quando você está na fase de definição também, que você tem mais informações geradas ali do seu cliente, então você consegue ali voltar nela e fechar ela mais
de forma mais certinha, assim, porque inicialmente você vai muito no feeling das informações que você está coletando. Aqui tem explicando direitinho o que cada uma faz. Na parte de definição, tem o diagrama de afinidade, que é basicamente, bom, eu fiz um brainstorming aqui, eu fiz uma chuva de ideias, eu tenho um monte de informação, e eu preciso setorizar essas informações em algum lugar. Então, basicamente, o diagrama de afinidade, ele fecha em eixos temáticos, né? A ideia é que você consiga ali, desse grupo de informações, você tem um eixo temático, sei lá, cultura, né? Então, eu vou agrupar todas as informações que eu peguei sobre cultura na minha pesquisa e vou colocar nesse quadrante. Liderança, colaboração, enfim. A ideia é que você faça essa separação e que você consiga ter uma visualização melhor quando você for escolher ali qual caminho você vai prosseguir, você consegue ter essa gestão das informações da melhor forma. E o como nós podemos, né, uma declaração de problema que é gerado a partir dessa sua pesquisa. Então, a ideia, né, é que ela oriente ali, depois que você finaliza ela. Eu digo que quando eu dava, assim, muito workshop em Hackathon, eu sempre falava, gente, gera o máximo de como nós podemos, infinitos, assim. E aí, depois vocês voltam em qual faz mais sentido para escolher e desenvolver o produto ou o serviço, a solução, enfim, baseado nesse. Então, a ideia é você gerar o máximo de como nós podemos e poder escolher ali entre o grupo, fazer uma votação e definir qual faz mais sentido para aquele problema. Então, como geralmente ele orienta os membros da equipe a acreditar que a resposta está lá fora, não está com vocês, né? O nós lembra que é sobre um trabalho colaborativo, né? Então, as ideias, ele é um dos outros. E o podemos permite que os membros da equipe saibam que a declaração pode ou não funcionar e qualquer possibilidade é aceitável. Então, vocês têm que, quando, né, forem pensar em desenvolver o como nós podemos, ele é muito voltado para a geração de oportunidade e não necessariamente na geração de uma solução. Tem a jornada do usuário também, que é uma série de experiências que conta, né, o objetivo do usuário utilizando o teu produto, a ideia do teu produto ou serviço, né? Ui, meu Deus! Correr! Deixa eu correr. Não vou me aprofundar muito na jornada do usuário, mas basicamente vão ter pontos de contato, as ações do cliente, né? Então, o que é que ele faz quando ele está pensando no teu produto, quando ele está utilizando o teu produto, depois que ele utiliza o teu produto. Então, a ideia é você ter uma visão ampla dessa jornada dele, desde o primeiro contato até o final. Deixa eu passar. A ideação, a gente tem basicamente o Crazy Eights, que é uma ferramenta que eu gosto muito. É 1 minuto, você tem 1 minuto para fazer cada quadrantezinho, então é uma ferramenta de esboço, né? Você faz ali um esboço, passou 1 minuto, passa para o outro quadrado, então são 8 quadradinhos que você tem que fazer de ideias. Tem na parte de prototipagem, a gente tem o Airflow, né, que é uma ferramenta que eu usei muito no meu TCC na época, junta Userflow com o Wireframe, então você faz ali um esboço da sua tela, né, de como que vocês querem a informação e conecta com os pontos de contato que vai ter interação do usuário. E tem a prototipagem, né, como eu disse, a prototipagem de baixa fidelidade, que é quando você só está querendo dispor as informações e saber como que elas vão estar acerca da tela, né, ou do dispositivo que o usuário vai utilizar. Tem a de média fidelidade, que ali você já começa, sei lá, colocar cor, fonte, onde vão ter as informações.
e de alta fidelidade, que aí já permite, todas elas já permitem teste, né? Você pode testar um conceito, uma ideia, cores, brand, enfim, mas o ideal é que a gente tenha esse caminho. Aqui são alguns softwares para prototipagem, né? Tem o Figma, que é o mais conhecido aí, utilizado, o Sketch, o eVision, o Axure e o Webflow. Na parte de teste, a gente tem vários tipos de testes que a gente pode fazer. O teste de conceito, né? Você quer ali entender se a ideia faz sentido, se as pessoas entendem, se atende à necessidade, entrega valor, enfim. Tem um protótipo de baixa fidelidade, que é quando você está testando ali usabilidade, navegação, fluxo. E tem um protótipo de média fidelidade, que você está ali vendo interações, layout, brand, credibilidade, e o de alta fidelidade é quando realmente você já está testando micro-interações, e aí, de fato, se ele está funcionando ou não dentro desse caminho. Então, todos eles podem ser presencial, remoto, e pronto. Eu acho que... Eita, aqui ia ser o UX Design, mas, gente, eu recomendo muito algumas dicasinhas aqui, se vocês quiserem entender melhor, né, esse caminho. Tem o curso da Google, com a Coursera, certificado profissional de UX Design. O CAA, se eu não me engano, tem ainda parceria com a Google, então vocês conseguem fazer esse curso gratuito, né, ter o certificado, porque o curso com a Coursera ele é gratuito, mas para você ter o certificado, você paga, e é em dólar. Então, o CAA, ele tem essa parceria com a Google ainda. Aqui alguns livros, se vocês quiserem se aprofundar, procurar na internet. Acredito que na faculdade também tenha. Eu lembro de ver design do dia a dia. E aqui algumas séries, né? Essas duas que estão aqui listadas, elas têm na Netflix. Som na Faixa, que é da criação do Spotify, fala muito sobre esse processo do usuário, como entender os usuários. E tem o Abstract Design, que ele é um pouco mais amplo, e fala sobre aí diversas formas criativas e traz cases aí bem interessantes. E é isso, gente. Obrigada. Desculpa que eu estourei o tempo. Cheguei atrasado, estourei o tempo. Eu estou péssima, né? Obrigado, Laís, pela apresentação, pela simpatia. Peço aí a todos que tenham alguma pergunta para a Laís que anotem, né? No final a gente vai dar um espaço. Quem não quiser falar pode colocar no chat, mas a gente vai ter um espaço aí para vocês poderem tirarem algumas dúvidas aí com Laís. De fato, Design Thinking é um dos temas que aparece, né? A gente fez um apanhado, né, dos temas que aparecem no ENAD, Design Thinking está lá presente. Então, todos que tiverem dúvidas aí, anote para a gente, no final, fazer esse fechamento. Então, vou passar a palavra aí para André Neves, né? 25 minutos, André, fazer sua apresentação também. No final, a gente abre aí para perguntas. Sim, senhor. Muito obrigado. Parabéns, Laís. Coisa boa. Pessoal, vou compartilhar aqui o slide para ficar mais fácil. Estou me lembrando que eu tenho para dizer, senão vou esquecer, porque só vai esquecendo das coisas do mundo. Veja, primeiro eu vou me apresentar rapidinho, mas o Manuel já me apresentou. Eu sou professor aqui da UFPE, professor titular aqui do Departamento de Design há mais tempo do que eu devia, já vai fazer 30 anos, 30 e poucos anos que eu estou aqui. E sou desde 2017, 2014, fui pós-doc, Manuel, passei a fazer um trabalho de mentoria voluntária de startup lá em Portugal e Espanha. Foram mais de 100 startups já. Tem sido um prazer danado. Só que eu não almoço, porque ou no almoço ou não tomo café, porque ou é 4 da manhã, ou é meio-dia. Eu faço. Toda semana eu me encontro com essa startup portuguesa e espanhola para conversar com eles sobre inovação, para acompanhar um pouco o processo. Algumas vezes são, de fato, 4h30 da manhã, mas é isso que a gente faz. E aí, veja, a minha graduação é em design, como o Manuel falou, e o meu doutorado foi em computação. Eu gosto de dizer que eu sou artesão de bits, na verdade. O que eu gosto de fazer é isso aqui. Eu gosto de fazer coisa e ficar testando igualzinho um artesão, só que no mundo digital. Sempre gostei disso, desde quando eu era aluno do primeiro período, que eu gosto de ficar futucando. Futucar é uma palavra para mim mágica. Você pergunta qual é a palavra boa? Futucar, eu adoro futucar, tudo que inventar de novo, eu vou lá e fico testando, dá errado, quebra. Eu nunca me aperrei com isso. Desde criança, eu pegava meus brinquedos, desmontava todinho, ganhava um carrinho, outro tinha 2. Não funcionava nem 2, mas tudo quebrado, mas abria tudo. Então, eu sempre gostei de futucar os objetos, né? E os digitais não é diferente, não. Eu vivo disso, de fazer artesanato de bits. Eu vou falar um pouco sobre isso de uma maneira um pouquinho mais abstrata, porque lá eles deu uma aula linda sobre design thinking, os métodos, os processos. Aí eu vou fazer uma coisa mais solta aqui para a gente poder enriquecer o debate depois, que acho que pode ajudar. Veja, primeira coisa aqui, eu vou começar com um conceito de design que eu gosto muito.
de um senhor chamado Herbert Simon. Esse senhor ganhou o Prêmio Nobel de Economia e escreveu um livro chamado A Ciência do Artificial, onde ele define o design como uma atividade que transforma estados existentes, ou seja, aquilo que existe, em estados pretendidos, aquilo que a gente espera fazer. Corrigir as dores das pessoas, atender os amores das pessoas, porque, veja, a dor do usuário é boa, mas o amor também é bom, quero dizer. Tem muita gente com muita dor, né? Mas tem gente com os amores, assim, o pessoal adora jogar videogame. Eu faço mais videogame, pronto. Não tem dor nenhuma, é só para poder resolver a vida dele. Tem gente que adora comprar camisa branca, eu faço mais umas 3 pro cabo. Então, veja, nem tudo é só para resolver dor, né? Tem um design que resolve dor e tem design que também resolve os amores das pessoas. A gente tem um monte de coisa em casa que não resolve dor nenhuma, mas que é bom que só a outra tem. Então, nesse sentido, eu adoro a definição de Simon, porque ele transforma os estados que existem, seja aquilo que a gente está vendo, em coisas pretendidas. Esse cara ganhou o Prêmio Nobel de Economia. É sempre bom lembrar disso, né? Porque logo depois dessa fala dele aqui, eu vou trazer uma imagem que é assustadora. Essa imagem aqui, ó. Alguém já viu alguma vez esse sujeito na rua, acendendo poste? Duvido. Ninguém viu. Ninguém aqui. O mais velho sou eu, posso ser que não vi também, então ninguém viu também não. Porque desde que eu nasci não tinha não. Mas antigamente, até o século XIX, até o começo do século XX, quase o meio do século XX, eram essas pessoas que acendiam as luzes das ruas. Ia lá com um negocinho, acendia o lampião com querosene, e aí de manhã apagava, porque senão acabava o óleo dele, né? De manhã ele tinha que ir lá apagar. Então, veja, tinha um sujeito, uma pessoa, um humano, que acendia e apagava poste. Aí veja o tamanho da mudança. O mundo mudou completamente. Ninguém aqui nem viu o cabeleiro na vida, né? Nunca viu. Por que a gente nunca viu? Porque, na verdade, o outro ganhador do Prêmio Nobel da Economia de 2025, desse ano, são 3 autores, eles disseram o seguinte, que a economia, ela cresce não porque fica estável, mas porque as pessoas inventam coisas novas que mudam o jogo o tempo todo. Então, veja, inovar aqui nesse sentido, inovar, que é fazer coisas novas, que mudam o jogo, ou seja, mudam o mercado, mudam as pessoas o tempo todo, inovação é essencial não para sobreviver, não para fazer diferente, mas para a sobrevivência dos negócios, da economia como um todo. Aqui não é a empresa, não é o capitalismo ou não capitalismo. Aqui é a economia, enquanto coisa abstrata, a economia de um país, a economia do mundo, ela sobrevive a partir da inovação e não a partir das coisas que a gente já tem. Se ficar estável, a gente caminha para o cemitério de CNPJ, morre todo mundo, não fica nada. Então, veja, é importante entender isso. A economia é uma questão de sobrevivência. Não foram esses 3 aqui, mas foi Peter Drucker, que é outra também da economia, que disse que a economia é uma questão de sobrevivência. E a inovação é uma questão de sobrevivência. E inovar é uma mudança do comportamento das pessoas no dia a dia delas, a partir do novo. Então a gente está sempre atrás disso. E quem é que faz isso? O design, lembra atrás? Se Herbert Simon disse que o design transforma o estado existente em um estado pretendido, o design é a essência da inovação. O design é o princípio básico. Veja, eu trouxe 2 caras de economia aqui, 2 prêmios Nobel de Economia, para a gente lembrar que 3 e um antes, para a gente lembrar que um definiu o design como sendo a atividade que propõe inovação. E o outro diz que a inovação é essencial para a sobrevivência da humanidade. Pronto. É nesse sentido que a gente tem que olhar para o design. O design, no fundo, fazendo uma regra básica aí direta, né? A economia, a design é a essência da sobrevivência da humanidade. Sem design, a gente estava tudo morto, não tem um vivo aqui mais. Então, é o design, é esse pensamento de design que mantém a humanidade viva, crescendo, se modificando e se ajustando para a realidade. Então, essa fala é importante porque ela pode gerar um monte de redações no Enad, um monte de texto interessante, lembrando disso, que o design é a essência da transformação do mundo, e o mundo só sobrevive a partir da transformação dele. Aí, entendendo isso aqui, eu começo a minha brincadeira aqui da seguinte forma: qual é o espaço da inovação do mundo, né? Já que o design é fundamental para isso, onde é que a gente inova? A gente inova nas bordas do mundo, veja. Como assim nas bordas, André? Deixa eu explicar aqui. Isso aqui é uma metáfora do globo terrestre. No núcleo dele aqui, bem no meio, está o povo que tem um comportamento dominante. Aquele comportamento que todo mundo faz. Por exemplo, na década de 90, todo mundo assistia filme com videocassete. Manuel deve ter feito isso. Ia alugar videocassete para assistir filme. Lá acho que não foi, não. Mas Manuel ia. Alugar videocassete para... Eu tenho certeza, para poder assistir filme. Era assim que a gente fazia. A gente tem um conjunto de crenças ali. E é difícil mudar aquilo demais. Então não dá para chegar de repente, pessoal, vamos acabar com a locadora. Não tem perigo. Inclusive anunciaram, propuseram isso a Blockbuster, que era a maior do mundo, e ela não foi nada. Veja, outra coisa que é essencial, fotografia.
tirar foto com máquina e filme para revelar. Manuel também fez, eu também fiz muito. Veja, Geni também fez. Então, revelar filme e foto, não tinha discussão. Aquilo era um comportamento padrão, dominante das pessoas. As pessoas fotografavam e revelavam. O que é que acontece? Tem um povo aqui do lado de fora, aqui, um pouquinho fora desse núcleo aqui, que está por aqui assim, ó, que ele começa a se adaptar a um negócio novo. Ele está se adaptando a um comportamento diferente. Por exemplo, tinha gente aí na década de 90 que já estava assistindo filme na internet. Filme por stream na internet. Mas, rapaz, era horrível. Você baixava o filme pirata, vinha lento, só aguda. Você, para ver o filme, você estava um dia baixando, para no outro dia ver o filme todo ruim, com a legenda, o cara filmava o filme no cinema e estava na internet. Não era uma desgraça, mas já tinha gente fazendo isso, certo? Tinha o povo se adaptando a essa realidade nova. E tem sempre o povo também, o povo que está mudando o comportamento, um comportamento emergente. Aquele pessoal que já experimentou o novo e está fazendo ele mais vezes, cada vez mais, está se afastando do núcleo do estado existente para chegar num estado mais distante. Os estados pretendidos são os estados que estão aqui na ponta, ó, do comportamento latente, aquele que a gente nem percebeu ele ainda. A gente nem se deu conta das tais dores que lá estava falando. A gente nem se deu conta que a dor existia, mas ela já existia, só não tinha percebido. Então, inovação mesmo não acontece aqui no meio, não. Não é, vou trocar aqui, não. É lá na ponta. E ela vem vindo assim, ó, devagarinho, 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 até chegar no meio. E aí, quem consegue perceber essa situação aqui, que eu não vou chamar de dor nem de amor, essa situação mais cedo, tem a chance de inovar melhor. Tem a maior chance de inovar, na verdade. Então, o desafio nosso é olhar para essa ponta aqui. Como é que a gente faz isso? A gente vem para cá, ó, a gente olha um conceito chamado oportunidades periféricas críticas. Esse negócio eu que inventei com o Silvio Meira, não tem texto, só tem texto escrito por mim ou por ele, né? Mas esse conceito é o seguinte: tem algumas oportunidades que elas são periféricas agora, no presente. A gente nem se dá conta que ela é importante, como, por exemplo, filme por streaming não era importante na década de 90. Hoje é só para a gente ver filme. Todo mundo só vê filme assim, porque no futuro elas são críticas. Então, quem consegue perceber a oportunidade quando ela ainda é periférica, o designer que percebe isso, ele tem uma chance muito maior de inovar e causar impacto, porque ele percebeu na largada do negócio. Tem gente começando a ver filme por televisão, por internet. Peraí, e se eu criar uma assinatura de filme pela internet? Aí eu fico rico. Aí fez, né? E tentou vender para Blockbuster por $50 mil, a gente não era comprar Netflix, não, que era um negócio inútil. A Netflix hoje vale alguns milhões de vezes mais do que a Blockbuster, que tem uma loja vendendo filme para cinema, para aniversário de vintage. Então, esse processo para o designer é fundamental descobrir que oportunidades boas, elas são periféricas no presente, mas elas vão ser críticas no futuro, e eu tenho que correr atrás disso. Então, um bom designer está sempre de olho naquilo que está acontecendo. Tudo que é tendência, possibilidade, tecnologia nova, a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Não pode ficar acomodado a fazer só o que é óbvio, o que todo mundo faz, porque a gente não vai estar inovando. Vai estar só renovando a mesma coisa, que é diferente de renovar e inovar. E aí, no fundo, essas oportunidades, elas são pontos de partida nas organizações. Um dos temas do ENAD de inovação é inovação nas organizações. Veja, olhe para inovar uma organização, qualquer empresa, como isso aqui, como essa metáfora aqui no meio, o que é que está lá? O povo que paga a conta. No meio é o povo central. O negócio vive de pagar a conta. Porque o negócio vive mesmo de pagar boleto, né? Então, o que é que o negócio faz? Tem um povo que gera dinheiro e que paga boleto. Esse é o negócio, a parte central dele. Não tente mexer nele, que você vai quebrar o negócio e não vai ser aceito. Então, um bom design e um bom designer não inova pelo meio. Vai inovar pelas bordas, igual quando a gente come papa pela beirei para não se queimar. Vai lá para fora. Veja, ele não vai no núcleo. Ele também não pode ir para cá, porque essa camada aqui é o povo que orienta a fábrica, orienta a organização. Faça assim, faça assado, tem que fazer isso. Ele está ordenando o dia a dia. Se eu mexer nele, ele quebra o dia a dia. O dia a dia desaparece, ninguém sabe o que fazer, mas vai ficar um monte de batata pedreira lá embaixo. Eu não posso mexer nesses caras. Também não posso mexer no povo que está fazendo, porque tem um povo que está aqui, é o povo da reunião, né? E aqui é o povo que está fazendo as coisas. Esse povo aqui marca a reunião com sua outra, mas não faz nada. Esse povo aqui, não, eles fazem as coisas. Se eu mexer nele também, quebra a empresa, do mesmo jeito. Imagina uma confecção bem grande, eu tenho o povo que paga as contas lá na frente, os diretores, eu tenho os gerentes aqui ordenando o processo de produção, e eu tenho um povo aqui embaixo costurando, imprimindo, gerando fazendo desenho. Se eu mexer qualquer desse aqui, o negócio tem a tendência de quebrar. Mas na borda aqui da organização, do lado de fora, tem um povo que está experimentando. Toda organização inovadora devia ter um grupo de designer lá, só olhando para o que está na borda, e experimentando, porque uma hora essas coisinhas daqui vêm para cá. Eu trabalhei em confecção antes de fazer qualquer coisa na minha vida, como designer. E quando eu trabalhei em confecção em Santa Cruz do Baribe,
em Campina Grande, em Caruaru, o que acontecia? Não existia máquina de bordado, por exemplo. Não existia máquina de impressão. A impressão era feita na mão, serigrafia manual. A gente já comprou uma máquina de bordado para começar a testar. Era horrível, caro, ruim, mas tinha que testar, porque depois de 3 anos, todo mundo bordava. Quem não sabia bordar, quer sair do mercado. Mas estava desaparecendo do mercado. Então, esse movimento é o tempo inteiro que está descobrindo o que é novo agora. O que é que está mudando no mercado? O que é que está mudando as pessoas agora? O tempo inteiro esse movimento. E ele vem da borda para dentro. Você não muda o negócio de uma vez, não. Você muda aos pouquinhos. E aí, essa inovação aos pouquinhos, ela é provocada por um negócio chamado tecnologias de propósito geral, que são aquelas tecnologias que mudam o mundo inteirinho. Elas acontecem, o povo não se dá conta, ou não aceita elas, ou não percebe. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui fáceis, rápido, para a gente passar sem demorar muito. A fotografia, por exemplo. Metade dos pintores do mundo disse que a fotografia era um inimigo deles, porque ia acabar com eles. Veja, quando saiu a fotografia, os pintores diziam que a fotografia ia eliminar os artistas. Esse era o medo de todo mundo. Esse negócio é o cão dos infernos, vai acabar com a humanidade. Não tem mais nenhum artista no mundo, porque fotografa e pronto. Mas, na verdade, esses caras que viviam de fotografar rei e rainha e receber dinheiro por isso. Tem que pintar bem certinho. Aliás, mentira. A rainha era feia de fazer ela ficar bonita, porque ele tinha que dar um jeito de fazer o que a rainha queria, né? Ele não tinha ali, não era artista de fato. Ele era um retratista. Aí o que aconteceu foi que a fotografia, na verdade, ela libertou esses caras para eles de verdade virarem artistas. É quando surge o cubismo de Pablo Picasso, o surrealismo de Salvador Dalí, e quando se valoriza o impressionismo de Van Gogh, que passou anos e morreu de fome, porque ninguém valorizava ele, porque ele não era retratista, ele era um cara, na época do retrato, antes da máquina fotográfica, que queria fazer isso, não podia. Ele morreu de fome, porque não morreu de fome exagero, mas morreu pobre, paupérrimo, doente, porque não tinha, ninguém pagava, nenhuma rainha, nem o rei, pagava para Van Gogh fazer um quadro, porque o quadro dele era feio, era assim. Então, veja, depois da fotografia, o quadro de Van Gogh vale tanto ou muito mais do que os de Picasso, ou qualquer um, e de qualquer retratista do século passado. Qualquer um retratista anterior a ele vale menos do que ele. Mas é um processo da sociedade perceber a inovação, de ruptura, não é fácil. E a gente, de vez em quando, tem umas bem grandes aí no caminho. A gente tem umas enormes, que acontecem de vez em quando, e é difícil entendê-las. A gente está passando por isso agora. Todos os designers que estão aqui estão passando por isso agora. Quando eu entrei na universidade, não existia computador de design, nenhum, zero. E eu comecei a usar o computador na sala de aula como aluno, e o pessoal ficava assustado. Meu professor proibia, eu tinha que fazer o desenho no computador, imprimir na minha impressora, decalcar e mandar para entregar decalcado, porque se eu entregasse no computador era zero. Eu tinha que decalcar e entregar decalcado no papel vegetal para não tirar zero. Então o povo tinha medo de computador, certo? Então medo a gente sempre tem. O que é que acontece? Toda tecnologia que muda o mundo, e ela mudou o design que eu comecei a estudar é outro de hoje, completamente diferente. Essas tecnologias, elas vão mudando o mundo. Por exemplo, e a gente passa a ter medo dela, ou encantamento. Qual é que acontece sempre? Tem gente que se encanta, mal chegou o computador que ela quer usar, foi logo assim, chegou de ser usar, a professora trouxe um Macintosh, quem sabe usar? Eu sei, mentira, eu nunca tinha usado na vida, disse que sabia, sem intelecto comecei a usar, e virei monitor da cadeira, nunca tinha usado, aprendi lá na hora. Mas, veio, o risco, fiz muita coisa errada, besteira. Então, essa síndrome de se encantar com o novo, que Ícaro, o filho de Dédalo, ficou deslumbrado com a asa de cera e foi voar para o sol, de repente caiu, morreu, é uma lenda importante para perceber aqui. As tecnologias novas, elas encantam. A gente tem que tomar o cuidado para não inovar a partir de uma loucura. Inovar não é doidice, não. Inovar é transformar aos poucos. Esse é um medo muito grande que muitos designers têm. Aliás, desculpa, esse aqui é um encantamento que o designer tem, e o medo é o outro. A gente morre de medo de algumas coisas novas. Por exemplo, o filósofo Sócrates, isso é uma boa fala para usar no Enem, o filósofo Sócrates não escrevia nenhuma palavra. Eu acho que ele não sabia escrever, não. Mas ele dizia que a escrita atrapalhava a humanidade. Veja. Na cabeça de Sócrates, a escrita atrapalhava a formação do pensamento crítico humano. O humano ia ficar mais burro por causa da escrita. Veja a lógica dele. Ele tinha medo da escrita. E avisava que a escrita ia destruir o pensamento crítico. Platão escreveu o diálogo dele, dessa vez a gente conseguiu saber o que Sócrates pensava, porque Platão não escutou ele, escreveu. Então a gente tem que estar atento ao novo. Aconteceu um negócio novo, uma tecnologia de ruptura. O que é que eu faço? Eu vou inovando pelas bordas e trazendo ela para o centro do negócio. Não vou feito Ícaro, mergulhar, nem vou ficar de lado, olhando para o outro lado de costa como Sócrates. Nem uma coisa nem outra. O bom design, ele caminha na inovação com ela. Ele entende e percebe. A gente tem um monte de casos na história, vou contar rápido, para não tomar o tempo demais. A gente tem vários casos na história de tecnologia de propósito geral. Essas que mudam tudo e que as pessoas reagem a elas. Alguns adotando, outros tendo medo, e alguns designers trazendo elas para o mundo
aos pouquinhos, inovando e entendendo as dores, os amores, as situações onde cabe colocar aquela tecnologia. A gente traduz esse processo, né? E aí, exemplo óbvio aqui, os coletores e caçadores que viviam, a gente vivia de comer a partir do que eles caçavam e coletavam. A humanidade só dá mais não. Hoje a gente arranja outro jeito, a gente vai morrer de fome aqui, porque tá difícil de arrumar comida, tá difícil de arrumar caça, a gente tem que ficar para lá e para cá para poder arrumar comida. Dá não, tem que arrumar um jeito. A humanidade vai e inova com o pensamento de design e inventa um negócio chamado agricultura. Transforma o mundo a partir de uma outra tecnologia que muda completamente e tira do cenário os coletores e caçadores. Tem gente que diz, não, mas eles desapareceram, acabou o emprego dos caçadores. Não, nem empregado eles eram, né? Mas não acabou a vida deles, não. Eles viraram os protetores dos alimentos. E eles viraram depois os guardiões das tribos, porque eles eram os mais fortes. Então, assim, as pessoas se deslocam da posição para outras posições. Qualquer tecnologia pós-geral, ela faz isso, ela desloca as pessoas de uma posição para outra, ela não elimina, a gente não apagou, não matou todo mundo, eles estão vivos lá, viraram os protetores, até tem os guardas, tem os militares, que são as pessoas mais fortes de toda a sociedade, então ele vai proteger as nossas posses, que nesse caso eram as plantas plantadas pela agricultura ou animais criados, né? Outro momento, os copistas, quem aqui faz design gráfico sabe muito bem o que são esses, o povo que copiava livro à mão, todo livro era escrito à mão, na Idade Média, não tinha máquina de imprimir não, era escrito à mão. Até que Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis, que essa permitia escrever os livros por uma máquina, e não mais na mão. Resultado, o povo achou que os copistas tinham sumido. Não, eles foram transformados, arranjaram outras profissões na vida, outros fazeres. Alguns viraram professores, porque eles sabiam o que estavam lendo. Eles eram os mais informados. Daí surge a academia quase toda. A partir desses copistas que liam, que sabiam o que estavam escrevendo, e que foram se transformando em professores, em acadêmicos, que é um outro universo diferente. A gente transforma as pessoas, a gente não elimina elas, a gente muda a função social delas. Tem muito mais professor no mundo do que copista na Idade Média, então não morreram de fome, viraram professores. Tem os tecelãs, as tecelãs da Idade pré-industrial, que faziam tudo, tecido, toda a roupa nossa era feita na mão, não dava conta mais não, né? A humanidade vai, os designers vão, inovam e criam um tear mecânico, e esse tear mecânico muda completamente a vida desse povo aqui. Passaram a ser, veja, Santa Cruz do Capibaribe inteiro, tem mais gente trabalhando lá do que tinha na Idade Média, no mundo inteiro, tecelão. Mas na época que foi lançado isso aqui, quando lançaram os teares mecânicos, os ludistas tentavam queimar os teares mecânicos. Diziam que ia acabar com a vida das tecelãs e quebravam as fábricas. Hoje as fábricas empregam milhares de vezes mais pessoas do que os teares à mão anteriores aos teares mecânicos. Então a humanidade sabia precisar de mais roupa, mais tecido para mais gente sobreviver, e a solução encontrada foi a dor da humanidade, foi solucionada com os teares mecânicos. É assim que a gente evolui o tempo todo. A humanidade faz isso. Os fabricantes de carruagem do século XIX só se andava de carruagem, não tinha carro não. Aí chega o motor a combustão. O que é que aconteceu? Transformou todas as fábricas de carruagem em fábricas de automóveis que a gente tem hoje no mundo inteiro, empregando a multidão, gerando transporte, salvando a vida de muito com as ambulâncias que realmente são um tanto mais rápido que as ambulâncias de carruagem. Então a gente foi refazendo a humanidade a partir da nova tecnologia. Claro que as pessoas aqui ficaram, no primeiro momento, assustadas, mas elas foram se recombinando, se reconstruindo. As fábricas mudaram. Tem um dado importante aqui, viu? Nenhuma fábrica de carruagem virou fábrica de carro. Elas quebraram, porque foram teimosas. Outras pessoas criaram as fábricas de carro. As de carruagem insistiram que ia ser eterno aquilo, que carro era uma bobagem. O que importava era carruagem. Ninguém andava num carro sem cavalo. Mas 20 anos depois, não tinha um carro, uma carruagem sem cavalo. Não sei os Amish lá da americana que continuam andando de carruagem, mas o mundo não anda não. O mundo se libertou daquilo e se transformou em um novo mundo, né? E o design lá, projetando os carros, projetando um novo objeto o tempo todo. O pensamento de design o tempo todo, inovando nesse sentido. A gente vem agora, mais perto da gente aqui, os jornais impressos. Isso aqui eu participei diretamente, dizendo ao povo, pessoal, isso vai se acabar. Não, de jeito nenhum. Mas a internet acabou com esse negócio. Na verdade, a gente não tem mais jornal impresso. O povo compra em quilo para botar para cachorro fazer xixi, mas para ler mesmo não lê mais não. O pessoal lê notícia no jornal, no telefone, no computador. Ninguém lê jornal quase impresso, quase ninguém mais. Quando a gente começou a falar sobre isso aqui nos jornais, eu lembro que o dono disse, mas André, eu tenho não sei quantos mil assinantes. Eu disse, sim, meu amigo, mas veja, quantos desses tem menos de 50 anos? Nenhum. Então pronto, daqui a 30 anos não tem mais nenhum assinante. Acabou o seu jornal, já falei em 30 anos. Dito e feito, não tem mais nenhum assinante quase jornal hoje. Então as tecnologias, elas mudam o mundo, transformam, porque senão o mundo quebra, o mundo para, o mundo não sobrevive, veja.
inovação é a questão de sobrevivência. Segundo o Prêmio Nobel atual de Economia. Design transforma o mundo, o estado existente em estado novo. Prêmio Nobel de Economia de 1970 e pouco. Então a gente está sempre, o design é quem faz isso, é quem muda e transforma o mundo o tempo inteiro para o mundo sobreviver. Aí a gente vem vendo o design como esse motor de inovação. O tempo inteiro é o design quem faz isso. Eu vou correr, Manuel. Se passar um pouquinho, sem segurar a onda aí. O design é uma ponte criativa entre quem precisa e quem faz. Aqui é um médico que precisa de equipamento. Aqui é um engenheiro que faz o equipamento. O design conversa com os dois aqui, só, bicho, é o seguinte, vamos fazer assim, a gente tem uma ponte o tempo inteiro. Como é que faz essa ponte? A gente faz assim, ó. A gente, design de produto, Manuel Guedes aí, ó. A gente pega um conceito abstrato, a gente desenha ele. Vai lá e começa a criar, sair do abstrato para o concreto. Passando do desenho para o modelo, para onde for, mas a gente vai fazendo isso. O povo de design gráfico, a mesma coisa. É igualzinho. Tem uma ideia de um livro, de uma marca, vai fazendo aqui, vai desenhando. A gente sai de um abstrato para um concreto, que é o primeiro passo, é o desenho. Depois vira modelo, protótipo, MVP, de abacate, mas é assim que a gente faz, né? A gente também faz isso no design digital, que é incrível, design de software. A gente vai lá e desenha as telinhas. Laís mostrou lá os esboços. A gente faz na mão primeiro, depois vai para a Figma. Primeiro é na mão, a gente vai lá e desenha. Então, isso é design. É aqui que a gente está inovando. A gente está transformando o abstrato em concreto. O abstrato em coisa que muda o comportamento das pessoas do outro lado. O tempo inteiro. Mas, de vez em quando, o design também é impactado pela inovação, né? A computação chegou, quando eu era aluno de design, e mudou o meu de fazer design. Eu comecei um curso, terminei outro. Porque, no fim, não era mais assim. A gente não fazia mais do mesmo jeito. A gente fazia o desenho de produto no computador. Vocês fazem assim hoje. Numa mesa digitalizadora e, na tela aqui na frente. Veja, é uma maneira diferente de fazer a mesma coisa. No fundo é isso, mas é diferente de fazer, porque gera um monte de impacto aqui diferente nisso. A gente também faz design gráfico assim, no computador. A gente faz design de software, aí foi o que Pilar mostrou, vai lá no Figma e desenha as telas. Mas veja, no fundo, o conceito é o design, ele inova, transformando ideias, abstrações em realidades. Sejam elas físicas, sejam elas digitais. Mas o que o design faz é transformar estados existentes em estados pretendidos. Como? Transformando, de novo, abstrações em concretude, em materialidade. Esse é o nosso trabalho, né? Esse é o princípio do design. Aí a gente está agora num tempo difícil, danado, que é o tempo de uma nova tecnologia de propósito geral. Chegou há pouco tempo, está assustando todo mundo, que chama-se GPT. Generative Pre-Training Transformer. Por acaso é GPT, podia ser também tecnologia de propósito geral, né? É a sigla ao contrário. Veja, em inglês é a mesma sigla, inclusive, é General Purpose Technology, podia ser a mesma sigla. O que acontece é que o GPT, os chatbots da vida, eles estão mudando tudo que a gente faz. É do mesmo tamanho. Os alunos de design hoje estão na mesma condição que eu estive quando era aluno. De um mundo sem computador para um mundo com computador. Agora de um mundo sem IA para um mundo com IA. É outro mundo. Tudo que a gente sabe, esqueça. Não vai valer mais nada. Tudo que a gente vai aprender aqui, a gente vai ter que refazer tudo. Abstrai o máximo possível o seu entendimento de mundo, porque o do dia a dia vai mudar radicalmente. Alguns exemplos aqui do que está acontecendo. Psicólogos, os primeiros que vão sumir do mundo. Por qual motivo? Meio bilhão são 500 milhões de pessoas, certo? 500 milhões de pessoas usam o ChatGPT como psicólogos. Quando 500 milhões de pessoas usam, é óbvio que a função social dos psicólogos vai mudando, vai se deslocando. Eles começam a fazer, porque não vai ser mais a mesma coisa. Porque metade, veja, meio bilhão é o Brasil inteirinho, os Estados Unidos inteirinho junto, todo mundo usando como psicólogo o ChatGPT. O ChatGPT, sem contar Gemini, Cloud, não sei o que, ou seja, uma profissão que está no caminho de mudar completamente. A gente tem que olhar para isso. Outra, programadores. Eu adoro dizer isso aqui. Programador não vai ter uma, porque, veja, lá eles mostraram, a gente fazia no Figma, não sei o que, ia lá, protótipo. Hoje a gente vai no Lovable e diz assim, passa para mim um software assim, 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 ele gera o UX, o UI, tudo pronto lá na frente, e faz o software rodando. Não precisa de um coder. Eu faço software que demoraria meses em horas, em minutos. Eu fiz uma brincadeira consigo mesmo, a gente encomendou um software, um grupo lá, os caras deram 3 meses para a gente. A gente sentou e fez em 15 minutos. Aí, Silvio, tá aqui, pronto, mesmo software, muito obrigado. E foi embora. Para a pessoa perceber que o mundo muda assim, ó, pum. A chave está virando muito agora. O design inovou completamente o mundo todinho. Então, coders estão sumindo, todos. Contabilistas, esse povo vai desaparecer do mapa, porque, veja, é mais fácil usar Gemini, Cloud, ChatGPT, do que contratar um contador, já não tem mais. Ele lê planilha, transforma, ele faz a tarefa inteira. Então, esses caras vão ter que mudar de novo.
vai mudar a função social deles, igual os caçadores e coletores. A gente não vai ter mais, vai ter agricultor. Eles vão virar outra coisa, que eu não sei nem o que é. Advogados, é óbvio, que hoje, a gente pensa que é brincadeira, mas só para a gente entender, um juiz me disse que todo advogado hoje usa ChatGPT. Como é que o senhor sabe? Não tem mais nenhum erro de português no processo. Veja o tamanho da confusão. Vinha tudo errado, antes estava tudo certinho. O que é que está acontecendo? O advogado que vai acusar usa o ChatGPT para gerar o processo, o que defende, pega o dele, joga lá, pega o ChatGPT gerar a defesa, o juiz pega os dois e pega para analisar e dar o parecer. Ou seja, esse negócio vai sumir do mundo. Não tem perigo, não. A gente tem que repensar tudo isso. E o Brasil tem 4 milhões de advogados. Só para a gente entender aqui, não é de doido. 4 milhões de advogados no Brasil. Vai sumir, vai desaparecer a profissão inteira, veja. A gente está nesse mundo. Agora eu vou piorar a vida da gente, que é o seguinte, ó. Sabe quem vai sumir também, muito em breve? Esse povo aqui, ó. UX e UI designers. Vai ser transformado tudinho, por várias razões. Primeiro, porque eu já faço isso hoje. Eu viro para o Lovell e digo, por favor, faça um sistema bem complexo, bem grande, e ele me entrega pronto, funcionando melhor do que 90% dos trabalhos de todos os anos que eu trabalhei antes. Muito melhor, na verdade. Isso é um susto, mas é a verdade. Melhor do que eu, muito. E eu tenho 30 anos fazendo isso. Faz muito melhor do que eu já. E, por outro lado, essas interfaces vão sumir aqui também. A gente está num momento de inovação onde eu vou falar, na verdade, com um chatbot. Ele vai falar com o meu banco. Eu não vou mais abrir o banco para ficar aprendendo. Abrir o banco no telefone é um inferno. Tudo é um inferno. Mas eu vou falar direto, chatbot, por favor, paga minha conta. Ele vai lá e paga. Veja, isso já está acontecendo. Todas as lojas, Mercado Livre, Magalu, Shopify, todas elas estão sendo incorporadas no chatbot. O ChatGPT hoje faz compras nos Estados Unidos. Vai fazer compra no Brasil. Com Shopify, com o Walmart. Então, hoje, eu não tenho mais uma tela para fazer compra. Eu conversando, falando, eu estou precisando comprar um telefone novo. Do jeito que você gosta, isso é assim. Até quanto ele vai lá e compra, paga no PayPal e me entrega em casa. Ou seja, a interface inteira, minha com a máquina, é uma tela para conversar. A interface da máquina com o sistema problema dele. A gente não tem interface de máquina com máquina, porque elas se falam por baixo sem UI nenhum, sem nenhuma interface de usuário. Ou seja, a gente está mudando tudo de novo, inovando. E nós, designers, precisamos não ser apenas impactados pela inovação, mas os responsáveis por ela. Somos nós, os designers, que promovem a inovação. A gente não pode resistir a ela, a gente não pode fugir dela. Simplesmente quebra, desaparece. Porque, por princípio, lá atrás de Herbert Simon, design transforma o atual no pretendido. Por princípio, a inovação faz o mundo sobreviver e crescer e evoluir. Então, a gente está nesse processo agora. Nossa chance é entender que, no fundo, vou acabar agora, Manuel, o presente vem mesmo do futuro. A gente tem que olhar para ele. O design tem que olhar para o futuro. Quais são as oportunidades que estão chegando na ponta, para aquelas oportunidades que estão lá no futuro, eu trazer para o presente. Ontem, eu tenho que trazer para o presente. Eu, designer, tenho que trazer o futuro para o presente. O presente não vem do passado. Ele vai para o passado. A gente está aqui, sabe por quê? Porque a gente escolheu estar aqui ontem, antes de ontem. A gente escolheu esse futuro, trouxe ele para o presente, já está ficando virando passado já. O fluxo do caminho é o contrário, é do futuro para o passado. Eu estou aqui, olho para o futuro, escolho ele, trago ele para o meu presente, rapidinho ele é consumido e vira passado. Então, o designer inova quando ele olha para os futuros possíveis, escolhe alguns e traz para os presentes que viram passado. Então, era isso, Manuel. Laís, obrigado, Geni, povo. Simbora. No meu tempo, tá vendo? Ninguém que eu atrasei, não. Obrigado, André. Eu diria que não foi uma palestra isso, não. Isso foi um encantamento aí sobre a história do design da inovação. Eu acho que a gente sai aqui encantado aí com a sua forma, né, que não muda nunca, de transformar uma palestra numa inspiração aí para a gente seguir, melhorando sempre na nossa profissão. Então, muito obrigado, André, pela sua apresentação. Eu vou fazer uma provocação aqui, que serve para os dois. Eu acho que combina bastante aí com o que você apresentou, André. A gente está num momento muito forte aí do debate, né, sobre os avanços da inteligência artificial e os impactos que elas vão gerar aí nas profissões, né? A gente tem visões que essa inteligência ela vai eliminar diversas profissões, como você já apresenta aí, né? E essas profissões, entre elas, alguns acham que vão impactar decisivamente nos programadores, nos designers. Mas, de um outro lado, existe uma visão que essa inteligência ela vai ajudar
os designers, programadores, a desenvolver soluções mais rápido, né, como uma ferramenta que vai auxiliar a desenvolver o projeto de uma forma mais rápida e que vai deslocar um pouco, né, os designers, os programadores vão se deslocar talvez um pouco mais para compreender, para se dedicar à inovação, ao olhar mais humano, à criatividade, à emoção. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre qual é a percepção de vocês, né? Como é que a inteligência vem, como é que vai ser o impacto dela na profissão e como é que, para o design, né? Como é que o design vai se adaptar aí à chegada da inteligência artificial? Bom, aulas aí de André, né? Muito bom, muito bem colocado o que ele trouxe. E eu concordo muito com a visão dele, assim, de a gente ter essas áreas de atuação, né? Principalmente voltada para o design, que a gente está muito na técnica, né? Quando a gente vai para o mercado de trabalho, você só vai fazendo técnica, 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 e às vezes se perde um pouquinho do conceito, do aprofundamento, da pesquisa, porque realmente o mercado de trabalho, ele é muito diferente do ambiente acadêmico, que a gente tem essa exploração, tem todo esse processo que a gente consegue desenvolver ali de erros dentro de experimentação, erros não, de experimentação dentro do ambiente. Mas eu acho que a inteligência artificial ainda vai precisar muito da gente, dessa visão conceitual, né? Que aí eu acho que dos colegas que eu converso às vezes, eles estão muito ligados no código, porque tem que fazer assim, assim, assado. Mas não, isso, como o André bem trouxe, se eu pedir para a IA fazer para mim, ela vai me entregar. Mas aí, quando chega numa lógica de programação, em como pensar aquele problema, as pessoas não sabem, porque elas estão tão fissuradas na técnica, em como, sei lá, como eu fazer um auto layout perfeito para quando o meu Figma, minha tela ali de mobile, ela ir para desktop e ela funcionar perfeitamente. Está tão focado nisso que aí vem um Lovable e faz de forma maravilhosa, digníssima, né? Então, eu acho que cabe o futuro aí, a geração de designers, ele ter esse fio para o conceito, a criatividade, né, que vai precisar da gente ainda, como tu bem colocou, Manuel, desse processo mais humano, né? E claro, né, é um debate muito, muito, muito... Dá para muitas áreas, assim, porque vai chegar um momento também que a IA ela vai conseguir ser humana, de acordo com o estudo que ela vai fazendo daquele processo que a gente vai alimentando ela vai chegar num caminho em que ela vai conseguir responder como se fosse um humano, fazer como se fosse um humano. Mas eu acho que ainda a gente vai ter um caminho para isso acontecer, um caminho mais longo ainda para isso chegar nesse espaço. Mas, de certa forma, claro, quem não tem essa visualização de conceito, de entender o criativo, né, ficar muito na técnica, querendo ou não, vai ficar para trás, porque hoje em dia as IAs elas já fazem isso de forma muito interessante, assim, e aí é mais rápido para o mercado de trabalho. Então, não vou precisar mais hoje de 2 designers, 2 UX designers. Um só dá e pronto. Né? Então, é você se diferenciar ali do mercado também, buscar entender essas ferramentas. Acho que é isso, minha contribuição. Boa, Laís, muito obrigado. Tem umas coisas loucas assim acontecendo. Só para a gente se dar conta, saiu um relatório essa semana nos Estados Unidos, 22% dos empregos de pessoas jovens desapareceram nesse ano. 22% dos empregos de recém-formados não aconteceram esse ano, a menos. É um número gigante. Sempre cresceu esse número. E esse ano ele diminuiu em 22%. Por qual motivo? Porque as pessoas não estão mais contratando dois designers júniores ou 2 programadores júniores. Contratam nenhum. Deixa a IA fazer lá. Porque aí foi, entendeu? Então, isso vai... A gente aqui vai ter que rever a academia para formar gente que tenha experiência. É difícil formar experiência na academia. A gente pensa de forma técnica. Como é que forma experiência? A gente vai ter que pensar muito nisso, né? Porque o mundo vai mudar, já está mudando radicalmente. Não é para daqui a 5 anos, é para hoje, né? É hoje. A quantidade de layoffs foi muito grande nesse ano agora, de programadores
e de designers. Um monte deles perderam emprego. Um monte deles não está se recolocando no emprego, porque o mercado não existe mais. A gente vai ter que entender que, veja, os caçadores levaram anos para deixar de ser caçador e virar protetor de comida, né, das posses. Assim como os copistas levaram 1 século e meio para deixar de ser copista e virar professor. Não foi assim no estado de dedo, não. A gente vai descobrir qual é o caminho, o que é que a gente vai fazer de novo, de brilhante. Veja, dos retratistas para Pablo Picasso são quase 100 anos também. Normalmente tem uma geração, no mínimo, ou duas, para isso de fato acontecer. Mas é inevitável essa transformação. Esse é o ponto importante. Foi inevitável para a humanidade a agricultura. Eu imagino caçadores reclamando. Isso é um bando de preguiçosos, fica plantando alface aí, ó. Eu gosto mesmo de caçar, plantar alface, criar galinha, isso é um negócio de preguiçoso. Mas hoje o mundo só tem tanta gente viva porque a gente planta e cria galinha em bode. Senão está todo mundo morto de fome. Aliás, Carol é muito bom em criar bode. Está todo mundo morto de fome. A gente precisou da agricultura. A gente precisa dessa inteligência artificial nova. A gente precisa dessa tecnologia nova. Por várias razões. Porque a gente tem que ler 200 e-mails por dia, eu não consigo ler, Manaus não consegue ler. Então tem um monte de coisa que eu não consigo fazer, agora eu consigo fazer de novo. E eu ganho tempo para fazer o que eu faço melhor, que é pensar, refletir, questionar, e não perder meu tempo escrevendo, por exemplo, código de computador. Me preocupando em responsividade de uma tela. É o problema da máquina, ela que resolve. Eu não estou mais preocupado com isso. A máquina já resolve melhor do que eu, muito. Quando eu comecei a fazer coisas digitais, eu fazia faz tempo, eu comecei a fazer página, website em HTML. Era no bloco de notas, escrito à mão. Ela escrevia no bloco de notas o código de HTML. Antes disso, quando eu comecei a diagramar texto, minha primeira empresa chamava Cientec. Era uma editora técnico-científica. Eu pegava a tese que vinha escrita à máquina, numa máquina de escrever. Eu pegava a tese, eu tinha que digitalizar ela no computador, digitando ela no computador, diagramar e entregar ela diagramada em disquete pro pessoal lá, uma cópia impressa, uma cópia em disquete. Veja, isso era um trabalho tão caro que você não faz nem ideia. E eu não tinha editor de texto, não existia o Word, não existia nada. A gente escrevia o código do texto por debaixo. Um monte de código para dizer o que era negrito, o que era itálico, que era e escrevia o código do texto. Quando começou a aparecer o outro, eu pensava, isso é muito ruim, eu não tenho controle, é muito melhor o outro que eu controlo bem direitinho. Né? Hoje em dia ninguém sabe nem como é que fazia isso. Então a gente vai mudar. O design, ele se adapta. Aliás, não tem nada mais adaptável do que o design. Não tem como ter. A gente muda o mundo, a gente se adapta ao mundo novo o tempo todo. Então a gente vai se adaptar. Não é que a gente vai sumir, não. Vai se adaptar. Todos vão se adaptar. O difícil é encontrar para onde vão. Mas as pessoas vão se adaptar a esse novo mundo, mais estratégico, talvez, mais reflexivo, mais crítico, mais ético. A gente vai ter mais tempo para pensar na ética do que ficar pensando na técnica. Vamos separar a técnica da ética. Acho que a gente vai ter mais tempo para a ética e deixar a técnica para a máquina que dê conta. Eu não estou preocupado com isso, não. Ela resolva lá, porque eu estou discutindo aqui se eticamente faz sentido essa mudança que eu estou propondo para o mundo. Então, é uma mudança que aí devolve para a academia, né, para a gente, e para os alunos e os profissionais, uma responsabilidade muito maior do que a gente tem hoje. Muito maior. De formar formar humanos mais humanos e menos máquinas. Veja, quantas vezes já ouviram essa expressão? Fulano é uma máquina. Que expressão bosta. Porque fulano é uma máquina, o que é que tem de bom nisso, né? Agora vai ser assim, ó, fulano é gente. Vai ser cada vez mais assim. Fulano ser uma máquina vai ser ruim. O que vai ser bom é fulano ser gente. Rapaz, fulano é muito gente, porque é um cara que está pensando nos outros, pensa nas questões éticas, sociais. Aí sim, esse cara é bacana. Esse é um bom profissional. Mas na minha geração quase toda, bom profissional é aquele que André é uma máquina. Pô, como assim? Então a gente vai mudando isso. Veja, eu tenho uma esperança aqui, realista, de que a inteligência artificial vai fazer os humanos mais humanos, na verdade. Porque ela dá conta das questões que são não humanas, são de máquina. Fazer código é coisa de máquina, não é coisa de gente, não. Fazer tela no Figma para ficar com 25 telas para cada telefone, uma tela diferente, não é coisa de gente, não, é coisa de máquina. Veja, pegar uma tela, vai fazer uma tela de um videogame, você tem que fazer 30 telas para cada tela, todas elas na mão. Que negócio de doido, eu quero fazer só o conceito da tela, a máquina que repita lá, fica replicando, reproduzindo. Meu trabalho é fazer o conceito, a ideia, discutir se faz sentido, se não faz, se é bom, se serve para as pessoas. Esse é o meu trabalho, como humano, né? Reflexivo e não operacional básico. E mais, antes de Germânia abrir aí para falar,
Obrigado aí aos dois pela fala. Germânia, pode falar, Germânia. É bem pontual, assim, porque engraçado, né, que a gente no mercado de trabalho, no capitalismo, quanto mais a gente produz, mais é ovacionada ali pelos chefes, enfim. E aí a gente chega nesse debate agora de que tem uma máquina que produz, ela não cansa, ela não adoece, por exemplo, ela não, né, tá ali produzindo eternamente. E aí chega nesse momento que a gente consegue ter esse pensamento estratégico para poder, de fato, utilizar a nossa mente para ser humano, né? E eu acredito muito no poder da inovação, quando ela move coisas para a sociedade, e não só como uma melhoria de uma coisinha ali. Então, eu acho que é muito. A gente vai ter mais inovação com um pensamento mais humano também. Obrigado, André, Laís. Germânia levantou a mão. Quer fazer uma fala, Germânia? Eu não sei se a gente já pode perguntar, falar, ou se você vai provocar ainda alguma coisa. Eu ia fazer mais uma provocação, aproveitar aí André e Laís aqui, Passa, e vou depois começar você com a abre para pergunta. a plateia, né? Certo, certo. Bem, a outra provocação que eu ia fazer é também polêmica, né? Mas eu acho que é importante a gente refletir, né? A gente tem visto aí, André, e Laís, um esvaziamento das universidades, né? Aí a gente vê diversos movimentos mostrando que a universidade ela precisa mudar, né? Inovar, buscar uma forma diferente de formar as pessoas. A gente vê o Porto Digital que surgiu até pela deficiência de inovação da universidade. O Porto Digital saiu como uma solução para formar de forma diferente, né? Eu acho que o Porto Digital, o César dentro da universidade, o Porto Digital, eles nasceram por essa inquietação, talvez dessa necessidade de formar diferente. E a gente vê diversos movimentos que ocorrem aí, né? Exatamente para tentar transformar a universidade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí qual é a percepção que vocês têm sobre o futuro da universidade e sobre o futuro aí do processo de formação diante desse cenário aí que tem gerado aí um grande debate, né, sobre essas questões de retenção e evasão da universidade do formato que ela é hoje. Manuel, lá está congelado, acho que ela está não sei se ela está sem som ou só sem imagem. Ah, está só sem imagem. Deixa eu dizer, eu queria muito ser otimista, certo? Porque eu já estou perto de me aposentar, eu adoraria ser otimista, dizer que a universidade melhora rapidamente, que ela está sempre acompanhando o mundo, mas veja, não é verdade, né? A realidade é assim, quando eu entrei na universidade em 96, o professor Mozart, que era o reitor, me perguntou, como é que você está vendo a universidade? Eu fui falar com ele, sei porque é início, né? Eu disse, professor, veja, eu vejo um negócio assim, 90% do povo não quer fazer nada, quer que fique tudo como está. Aí 5% quer mudar, e 5% quer brigar contra. Vocês não saem do canto, não. É a mesma coisa sempre. Vai ficar assim uns 30 anos. Eu já estou há 30 anos, porque eu estou do mesmo jeito quase. Não muda muito, não, porque 90% continua sem querer fazer nada, 5% quer fazer uma mudança, não é não fazer nada, é fazer o que já faz. Vamos ser justos, né? 90% quer fazer o que já faz, que já sabe fazer, faz certinho, vai lá, seus slides, sua aula, já faz o que sempre fez. 5% quer fazer diferente, e 5% é contra quem quer fazer diferente. Aí fica parado. Um vetor de soma zero. É só fazer. Quem sabe de física sabe isso. Um vetor que tem soma zero. Uma parte está quieta, uma parte está cá, outra parte está cá igual. Não vai para lugar nenhum. Então a tendência é crescer muito lentamente, né? Desenvolver muito lentamente. Ela demora muito para acompanhar a realidade do mundo. Demora demais, muito mais do que ele via. Quando eu entendi a universidade como protagonista da inovação, ela tem uma dificuldade danada de acompanhar a inovação, quanto mais ser protagonista. Veja, em 2009, eu tinha a bolsa do CNPq, aquela bolsa PQ, do pesquisador do CNPq, eu tinha em 2009. Aí eu troquei a minha bolsa CNPq por uma bolsa de produtividade tecnológica, do próprio CNPq. Tem o mesmo status, a mesma coisa, mas eu não tinha que fazer pesquisa pura, eu tinha que fazer pesquisa no mercado. E a minha pesquisa foi sempre no Porto Digital e continua sendo até hoje. Fazem 20 anos que eu faço pesquisa aplicada no Porto Digital, uma parte em Portugal, Espanha, uma parte aqui. Eu estou sempre aplicando o que eu descubro, o que eu consigo. Veja, semana passada teve Hack and Play, acho que ela estava lá, tem uma multidão, e eu dei uma palestra, tem uma multidão na palestra, tem uma fila da para entrar, e a minha fala foi sobre agilista, agile. E foi assim, o fim do agile. Só tinha agilista na mesa, tinha um monte de gente com a camisa agilista, não sei o que, assistindo, e eu fui falar sobre o fim do agile para eles. O agile não existe mais não. E expliquei porque não existe mais. E eles ficaram assim, veja, eu estou na academia para fazer... E tem gente fazendo isso já, mudando no mercado, deixando de usar agile para usar uma outra coisa que ele está desenvolvendo agora. Eu participei do povo que escreveu o Manifesto Agile há 20 anos.
eu tenho o direito de participar do povo para descrever ele, né? A gente está descrevendo ele agora, porque o mundo mudou, não é mais o mundo da década de 90, né? De jeito nenhum. Não é mais o mundo de HCI de 2005. É outro mundo completamente diferente. Então, os telefones não tem mais tecla. E daqui a pouco eles não vão ter mais nem tela. Então a gente tem que entender que não vai ter app, não vai ter tela nenhuma. John Ive, designer, que fez o primeiro iPad, primeiro iPod da Apple, que é o primeiro aparelho para vender produto no próprio aparelho conectado com loja digital, que é o iPod, o primeiro original. John Ive foi contratado agora pela OpenAI por 6 bilhões de dólares para desenvolver o primeiro aparelho do mundo de ar. Primeiro aparelho, veja, ele fez o primeiro aparelho de internet, de fato, porque o iPod é o primeiro produto de design, um produto centrado no contexto da internet. Ele tinha, o próprio aparelho comprava coisas, é o primeiro que fez isso. Aí vem depois, o aparelho e a loja do iTunes, tudo junto. Aí agora ele foi contratado para descobrir qual será e projetar o primeiro aparelho do mundo IA, based. A gente não faz ideia do que vai acontecer. A gente não faz, eu garanto que daqui a 5 anos vai estar muito diferente. Os apps vão desaparecer, as interfaces vão sumir, o design vai ter que mudar completamente, e o ex-design de Donald Norman lá, eu sinto muito, eu gosto até dele, mas ele não evolui no tempo. Ele vai deixar de ter o valor que teve nesses 20 anos, que a gente vai ver que design é muito maior do que Donald Norman, que ele acha que ele é o designer do mundo, e assim, design é muito anterior a Norman, né? A gente tem design de John Chris Jones, Christopher Alexander, a gente tem que lembrar desse povo aqui que concebeu o duplo diamante, que concebeu a ideia de divergir, convergir, foi em 1962. Aquele diamante do British Council lá, aquele diamante é só uma aplicação dele, mas o conceito abstrato é de 62. John Chris Jones, em 62, definiu que o design pensa assim, ó, ele diverge e ele converge várias vezes. Não são duas, não, são várias vezes. Então a gente tem que voltar para esse povo. A gente tem que voltar para Dieter Rams, da escola de design minimalista. A gente tem que voltar para esse povo para entender conceitualmente o design. Porque é esse design conceitual que sobrevive no tempo, independente das tecnologias. Então, nosso desafio aqui não é ensinar a usar o computador, não é ensinar a programar interfaces responsivas, é ensinar conceitualmente o design, nos seus diversos paradigmas, não apenas nesse comum, né, que a gente está ensinando aqui. Então, a gente está nesse caminho, e a academia, Manuel, precisa mudar muito para se dar conta disso, para entender que o mundo não é mais da Revolução Industrial, né? A gente já está no outro. Isso vai dar um trabalho danado ainda. Boa. Perfeito, Laís. Eu concordo gênero, número e grau com o André. Eu acredito, assim, que na minha trajetória acadêmica aí na UFPE, poucos foram os professores que realmente trabalhavam para fora do campus, né? Trazendo essa visão aí. Tem Germânia, tem você, Manuel, que, querendo ou não, leva os alunos a experimentar coisas para fora ou traz coisas novas para os alunos poder, seja através de uma oficina, uma palestra, enfim. Então, isso, querendo ou não, movimenta e tira um pouco dessa coisa da sala de aula, você chegar, assistir uma aula, vai. Geni também levava os alunos lá para o Armazém da Criatividade, quando eu estava lá ainda. Então, tem essa... Claro que Eita, acho que eu travei de novo. A universidade é criada para a gente utilizar ela, isso é óbvio. Mas eu acho que a gente está chegando num momento em que a sala de aula em si, ela já não é mais tão eficiente como ela está projetada, né? Porque a gente tem aí... Assim, eu tenho essa cara de jovenzinha, mas eu não sou mais tão jovem quanto o povo às vezes me dá de idade. Mas, assim, a geração dos 20 anos, o pessoal não consegue ficar ali 30 minutos focado numa aula, numa informação. Então, a gente precisa se adequar a essas novas formas de aprendizado, porque, querendo ou não, o mal da tecnologia ali, ela trouxe esse pontinho aqui de desatenção, de você desfocar muito rápido, né? Então, eu acho que é eficiente a gente ir para fora da sala de aula, ou às vezes até melhorar o sistema da sala de aula, né? Como é que eu posso... hoje eu vou dar uma aula e eu vou fazer um hackathon no meio da minha aula.
eu vou desenvolver aqui, vou fazer uma metodologia, vou utilizar isso aqui, vou botar todo mundo para ser criativo, pensar, sair do celular, porque a gente sabe que na sala de aula o professor está dando aula e os alunos, às vezes, muitas das vezes estão no celular. Então, assim, deixa eu fazer com que esses alunos fiquem com atenção plena, pelo menos ali nesse momento de aula ou de exercício, sabe? Eu sentia muita falta disso em algumas disciplinas que eu cursava, principalmente de gráfico, porque requer, às vezes, de você pegar, você ver, você ir atrás, sabe? Olhar, sentir a textura. É isso, assim. Eu vim de formações técnicas, né? Eu me formei em técnica de moda no Senai e design de interiores no Senac. E aí eu tive um choque muito grande quando eu entrei na universidade, porque esses cursos técnicos, eles eram muito práticos, né? Era desenhando, era indo em obra, era visitando coisas. Então, quando eu fui para a universidade, que eu me deparei com aquele formatinho, eu me assustei um pouco, fiquei, ai meu Deus, eu não sei se é isso mesmo que eu quero. Então, foi um caminho ali também, que querendo ou não, eu tive uma remodelação ali, porque eu vinha de quase ali 2 anos e meio dessa formação técnica. Então, eu acho que eu concordo muito com o André, que é trazer, assim, hoje a nossa aula, sei lá, todo mundo vai usar o Mind Journey para criar looks dos anos 30, né? O vestuário dos anos 30. Vamos ver misturado com o futurismo, sei lá. Vamos todo mundo, sei lá, abrir o computador, enfim, vamos pensar, ou vamos criar manualmente, né? Então, eu acho que há essas formas de caminhos que faz com que a gente seja mais criativo, porque senão só dar aula e também eu compreendo que os professores também estão cansados dessa jornada, é uma jornada exaustiva de produção, que é para além de professor da aula, né? Todo mundo acha que o professor só vai ali dar as suas 2 horinhas de aula e depois está livre do mundo. Não, ele tem que preparar a aula, corrigir prova, trabalho, tudo mais, e ainda produzir academicamente. Então, tudo isso realmente é muito cansativo. Às vezes, eu até entendo os professores que, como o André disse, né, tá ali fazendo o seu, porque dá certo, é isso mesmo, não vou mudar. Mas eu acho que para os que se incomodam muito com essa evasão e que realmente é ruim, é difícil, eu acho que é pensar nessas formas, assim, de puxar mais os alunos para dentro, né, para ter essa atenção plena, e através dessas práticas mesmo. Obrigado, Laís, André. Pronto, a gente abre para perguntas, a gente começa aí com Germânia, que já levantou a mão. Quem não quiser falar, pode também registrar a pergunta pelo chat, viu, gente? E a gente vai passando por elas. Germânia, pode falar, Germânia. Tá mudo, Germânia. Agora, melhorou? Foi. Olha, queria dar boa noite a todos e a todas, agradecer a oportunidade de ouvi-los, né? Parabenizar o professor André, parabenizar a Laís, agradecer a Laís pelo aceite do convite, a André também, é um evento importante para a gente. Me senti muito contemplada na fala de vocês e queria só trazer uma reflexão sobre o fazer, né? Porque ambos falaram muito sobre o pensar, no cognitivo, né? O cognitivo trazido pela inovação, a inovação fazendo mudanças e focando no IA, né? Focando nesse finalzinho mais, na parte de programação e software. E a minha tranquilidade na fala do André é a questão ética do ser humano e do fazer, né? Então, enquanto profissional do design, eu acredito nas produções dessas máquinas, nas produções o ser humano vai precisar sempre interagir com artefatos, interagir com pessoas, e isso a IA não vai poder tirar. Pelo contrário, a gente vai poder alocar na IA as tarefas que são mecânicas para poder a gente ser mais humano. Então, eu queria parabenizar, agradecer, dizer que fiquei muito feliz com essa fala de ambos, das provocações de Manuel. Obrigada pela provocação, Manuel, foi muito legal. E dizer que eu acredito nessa humanidade, acredito na universidade,
enquanto espaço de discussão, diálogo e inovação. Eu acho que a universidade é, sim, um espaço para discutir inovação, como estamos fazendo agora, mesmo nos tempos, né, mais lentos que o mercado, mas é um momento que o mercado também volta para refletir e dialogar. Eu acho que esse espaço é um espaço autônomo, independente, e que tem que ser respeitado e tem que ser valorizado, mesmo com essas dificuldades reconhecidas e verdadeiras, mas a gente precisa acreditar, ser otimista. Eu vou demorar um pouquinho para me aposentar, André, então eu tenho que ser otimista mesmo para acreditar que esse é o espaço de revolução, de discussão. O mercado, lógico, mas o mercado também tem essa chance de dialogar. E enquanto profissional, eu dialogo muito com o mercado, né? Quem me conhece, quem já foi meu aluno, né, Laís, sabe que minha atividade de sala de aula ela é baseada em problemas reais, dentro de circunstâncias locais. Então, eu trago problemas locais, reais, para discutir e fazer. Então, obrigada pela palestra e acredito demais nessa integração entre homem e máquina. Obrigada, obrigada mesmo. Parabéns. Obrigado, Germânia. Então, fica aberto, pessoal, para vocês fazerem as perguntas, né? Seria importante aí a participação de vocês. Quem quiser fazer uma pergunta pelo chat, fique à vontade. Alguém mais quer se colocar? Pelo silêncio, eu vou falar uma besteira aqui. Ô, Manuel, vê só. Eu comecei falando de economia o tempo inteiro, né? De vez em quando, Germano, o pessoal me pergunta assim, mas será que quando é que a máquina vai, quando é que a IA vai tomar o lugar do humano? Eu disse, presta atenção. Presta bem atenção no negócio. A economia, ela vive de um negócio, a lei básica da economia é oferta e demanda, certo? Ela oferece e demanda. Ela só sobrevive assim. A IA não come, não veste roupa, ela não demanda nada, meu amigo. Então, quem demanda somos nós. Não tem acordo, não, certo? A gente vai dar um jeito de ter um humano demandando. Veja, a gente não diz assim, o mercado vai ter que ter esse jeito. O mundo vai ter que ter esse jeito. O jeito de ter quem demanda são os humanos. Não adianta. Então, veja, não adianta ter. A máquina faz a roupa e troca o teu emprego. Sim. E quem compra a roupa que ela faz? Vai parar, é? Então não tem jeito. Minha esperança é uma esperança quase utópica, na verdade, assim, olhando bem para as coisas da renda mínima. A gente vai ter que construir esse instrumento. A gente vai ter que fazer isso. Porque a gente só trabalha porque é o jeito. Então vamos falar assim, uma coisa é estudar, estar na academia como eu estou, como você está, a gente está na academia pensando no novo, reconstruindo o novo, isso é bacana. Mas fazer um trabalho repetitivo, virar um algoritmo humano, porque Charlie Chaplin, aquele filme lá ele é um algoritmo humano. Aperta parafuso, o outro bate. Virar algoritmo humano é muito ruim. Boa parte dos nossos designers, dos nossos programadores, são algoritmos humanos algoritmizados. O que é que ele faz? A mesma coisa igualzinho todo dia. Assim, amigo, a gente não pensa nada. Então a gente vai ter que ganhar mais tempo para pensar. E veja, vamos ganhar mais tempo para pensar. E quem vai dar conta é a economia. Não tem jeito. Por isso que eu comecei com 2 prêmios Nobel de Economia, né? Um que definiu design e outro que definiu inovação. Porque design é inovação, inovação é economia, e a gente depende, e a economia vai manter a humanidade viva, porque a economia depende de um negócio chamado demanda. Ela pode até ter máquinas que ofertam. A gente tem trator, que tirou o emprego de muito agricultor, né? O trator tira. Mas o trator, por que tem trator? Porque tem demanda por comida. Se não tem trator, não. Então, mas imagina um monte de máquina plantando sem ninguém para comer do outro lado. Não tinha mais. Então tem que ter o humano do outro lado, né? O desafio nosso agora é o pós-emprego. A gente passou os últimos 200 anos, 300, vivendo em torno de um negócio chamado emprego. É um conceito que tem 300 anos. Vamos lembrar disso. A humanidade tem 20 mil anos, 10 mil anos em pé. 10 mil anos que está em pé. Emprego tem 200. É nada, velho. Então, emprego mesmo tem 300 anos no máximo. Antes não tinha emprego. A gente acha que o fim do emprego é o fim do mundo. É não, amigo. É uma transformação, veja. Talvez a gente daqui a 100 anos, a gente vai ler as histórias assim, emprego era um negócio de doido. Aquele povo era louco. Eles tinham emprego. O camarada tem que ir lá trabalhar para ter direito de comer. Negócio de doido. Eles não têm necessidade não. Para que você tem máquinas que fazem? Ele tem que pensar, se divertir, viver socialmente. Ele tem que ser gente. Eu acho que eu tenho uma esperança muito grande de que essa revolução pós-industrial é a revolução do pós-emprego, inclusive. De um outro conceito. Eu não vou trabalhar para me sustentar, eu vou trabalhar porque eu quero fazer as coisas. Eu vou estudar, pensar, refletir, fazer, como a Germana falou, fazer é fazer mesmo.
Eu não acredito em design que não faz, não. Não tem acordo comigo. Fulano, esse negócio de design thinking, veja, Laís falou muito. É o seguinte, eu vou dizer logo. Eu já disse várias vezes em vários lugares. Alguém me disse, eu sou design thinker. Se você é meio designer, mal resolvido. Porque designer mesmo, não pensa, designer faz, amigo. Eles vão ficar pensando, veja, geralmente é psicólogo, dona Norma, vou dizer porque está gravado, mas vou dizer aqui. Eu já briguei com dona Norma, só a gota, certo? Já briguei muitas vezes com ele, pessoalmente, muitas vezes. No e-mail, é uma piada. Eu já nem mando mais e-mail para ele, eu mando ele briga comigo, pronto. Mas é porque o designer, é o pensador. Eu disse, professor, o senhor já fez quantas coisas na mão? Porque eu fiz um monte. Esse não é meu papel, não, porque o senhor é psicólogo, meu amigo. Eu sou designer, veja. Por que ele define o designer como que resolve dores? O que o psicólogo faz? Resolve as dores dos outros. Designer não, meu filho. Designer faz muito mais do que isso. Não resolve dor somente. Designer faz muito mais do que resolver dor. E faz. Não fica conversando no olho de hipótese. A gente faz as coisas, veja. E a gente, a parte cognitiva está também na mão. A gente pensa ao fazer. É leseiro imaginar. Definir o UX, definir o conceito. Não, amigão, vá fazer a primeira coisa, como vai mudar, porque na hora que você está fazendo, você está mudando, você está pensando. A construção cognitiva, ela também vem nas mãos, o tempo todinho no pegar e no fazer. Então, de novo, eu acho que a gente vai acabar, esse conceito de UX design vai acabar mesmo, porque não faz sentido. É uma leseira do tamanho do mundo, é uma leseira, assim. O design thinker é uma idiotice. Não existe isso, não. O design é design, ele faz pensando, ele pensa fazendo, veja. Ele pensa fazendo, ele faz pensando. Então, um pensa, o outro faz. Que conversa de doido da gota. Não tem perigo, não. Então, assim, veja, dona Norma está muito velhinha, não dá mais brigar com ele mesmo, me desculpe, mas eu sinto muito. Mas ele é um psicólogo muito bom, mas ele é um bom teórico, mas ele, como designer mesmo, de fazer, está muito longe de entender. Viu? Veja, Nigel Cross, Dieter Rams, esses caras são designers. Eles fazem, Gibbon Seat, fazem as coisas. Eles sabem a diferença entre pensar e fazer. Eles sabem que não é, eu vou aqui pensar. Não, amigão, bota a mão na massa. Veja como muda. Esse negócio de entregar um documento de requisito está pronto? Não, está não. Comece a fazer. Experimente fazer um design de um jogo, fazendo só o desenho. Vai dar tão certo. Germana acabou de fazer um jogo com o aluno dela lá. Você tem que fazer. Na hora que você vai fazer o tabuleiro, você muda o jogo. Não tem, o Manuel já fez comigo. Na hora que vai fazer aquele carrinho, Manuel, do teu trabalho, quando vai fazer o carro, muda o carro. Uma coisa é o carro pensado, outra coisa é o carro feito. O fazer é um pensar na real, é um pensar na realidade. É muito importante. Designer que não faz é meio designer, no máximo. No máximo, com boa vontade, porque só tem boa vontade mesmo. Porque eu digo que era zero, mas eu vou ser bonzinho que é meio designer, pelo menos. A gente tem uma pergunta aqui no chat. Nauana tem sido Larissa, Larissa tinha levantado a mão também. Oi? Deixa eu ler aqui no chat e na sequência a Larissa faz a pergunta. Nauana fez uma pergunta aqui. Primeiro, deu boa noite a todos, né? Agradeceu aí o momento rico e colocou aqui, sabendo das dificuldades da academia de tocar esses temas, quais são os caminhos que vocês enxergam para, ainda na graduação, realizar exercícios de inovação? Vamos fazer umas respostas breves para poder ter a participação. Rápida. Putucar, eu usei essa palavra no começo da apresentação. Teste, experimente, faça muitas vezes. Veja, não faça um projeto não, porque o professor pede faça 50 projetos. Faça um muito. E não tenha medo de errar. Veja, Laís falou, não pode... Erre muitas vezes. A fala dela foi essa, de Tim Brown. Erre muitas vezes na graduação também. Faça um monte de tentativa. Vai acertar uma, talvez nenhuma, não importa não. Mas faça, teste, pense no... Está em casa, está pensando novo e está fazendo lá. Vá, faça lixo, raspe, faça as coisas. Experimente o tempo todo. É fundamental a experimentação. André disse tudo aí. Tem até uma pessoa que me fugiu o nome, que fala que nunca a primeira ideia vai ser a melhor, né? Então, o ideal é que a gente faça diversas vezes, experimente diversas vezes para que a gente chegue no melhor possível, porque a gente errou ali e foi refinando até chegar numa coisa que a gente gosta. Eu mesmo tinha uma dificuldade muito grande quando eu ia gravar vídeo para o Armazém da Criatividade para lançar um programa, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade pela timidez e tudo mais, e aí eu errava. Na quinta vez que eu ia gravar o vídeo, já saía tudo fluido, porque aquela informação ela já estava
tão impregnada na minha cabeça que aí já saía de forma leve, tranquila. Então, é isso, você experimentar muitas vezes para poder chegar em ideias melhores, mais refinadas. E o que o André falou também é isso, concordo com ele demais. Pronto, obrigado. Larissa, você quer fazer a sua pergunta? É só um comentário mesmo que, com base no que a gente estava ouvindo, né, sobre essa questão da IA e da evolução e tudo mais, que eu acho interessante, pelo menos na bolha em que eu vivo, eu tenho percebido esse movimento contrário de muita gente indo atrás, né, de experiências mais, por exemplo, manuais, pensando nesse contexto de design mesmo, gente indo atrás de fazer cerâmica, de aprender aula disso, daquilo, de ter um mentor de fato. As pessoas estão sentindo essa falta de um mentor, de uma pessoa para estar ali junto e você aprender ao fazer, né? E não só a parte de assistir uma videoaula, assistir, ver, sei lá, ler algum conteúdo online e aprender. Não, as pessoas estão começando a sentir essa falta por causa dessa hipersaturação que a gente está vivendo, né? De IA, de tudo online, etc. E eu acho que, de certa forma, é até positivo para a gente, que é designer, que, pelo menos eu gosto muito dessa área do manual mesmo. Até na, por exemplo, fotografia, que é algo completamente dos tempos de hoje, a gente está vendo as pessoas voltando a gostar do analógico. Tipo, isso é muito legal de observar e entender, né, essas mudanças. E de mercado também, isso não tem como fugir. Então, é parte do nosso papel também, né? Observar essas mudanças de demanda, o que é que a galera quer hoje em dia. As pessoas estão indo atrás dessa experiência e não tanto do aprender por conceito, né? Por teoria. Obrigado, Larissa, pela colocação. Alguém quer comentar? André, Laís? A gente vai fechar já, né? Então eu vou mostrar só uma coisa aqui para poder, Larissa, para reforçar o que ela disse. Vê. Isso aqui é um monte de trabalho de design, certo? Olhando aí, ó. É coisa feita. Não é coisa digital, não. E agora, aí a pessoa, mas onde é isso aqui? Isso não, isso aqui é no mestrado. Tem o melhor programa de mestrado em design gráfico do mundo, no Michigan. É esse tipo de coisa que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão fazendo coisa, não estão olhando o tempo passando, estão fazendo na mão, indo lá, faz, mexe. A gente tem que fazer isso. Aqui na UFPE, em Recife, a gente tem a professora Oriana, que tem um laboratório de experimentação. Vá lá, experimente, faça coisa. Vá na oficina lá de Tony, faça coisa com ele. Façam coisas o tempo todo. Experimentem com a mão, porque é isso que vai dar do abstrato para o concreto, passa pelas mãos. Não tem jeito, não. Perfeito. Eu não tenho mais nada a comentar. Eu acho que as nossas visões, assim, a minha de André, elas se comunicam muito e é exatamente, eu concordo, eu sou muito do manual também, então não tem nem o que falar. Vou muito pelo digital, mas eu confesso que o manual, ele sempre me retorna a esse fazer e também a minha infância, né, que sempre foi voltada a botar a mão na massa. Enfim, sou neta de costureiras, então o fazer sempre fez parte da minha formação. E é isso, gente. Agradeço muito pelo convite aqui, Manuel, Germânia, Daniela. Foi ótimo com o André. Meu Deus, essa fera, nem na hora eu nem tinha ligado o nome à pessoa. Quando eu entrei, eu disse, meu Deus, eu já vi, porque eu passei pela área de empreendedorismo do Porto, eu já vi demais o André como consultor nosso lá, e eu disse, nossa, quando eu liguei, que eu vi a pessoa, eu disse, pronto, tô satisfeita aqui com todos. Obrigada, pessoal, boa noite. Bem, o tempo está encerrado, né, gente? Agradecer também, como Laís fez, agradecer a presença de André, a sua presença, Laís, o encontro aí das 3 gerações aí acadêmicas, né? Um momento muito feliz para a gente ter essa conexão novamente. Agradecer Daniela, Geni, que estiveram aqui organizando aí esses momentos, né? E esse evento. Germana também pela presença, pela colocação, e todos que estão aqui na sala hoje, né? Eu acho que todos saem aqui modificados, enriquecidos aí, encantados, eu vou usar a palavra encantados aí, com o que foi falado, o que foi discutido hoje, e certamente aí vão poder levar para os colegas, né, do nosso curso um pouco que foi debatido aqui, porque são debates que, de fato, geram impactos aí na formação e na vida profissional de vocês.
Tá joia? Então, muito obrigado. Geni, quer fazer a fala final? Quero sim. Eu que agradeço, né, em nome da coordenação. Esse evento superou, né, todas as expectativas. Foi um evento que teve um objetivo de ajudar nessa, né, essa revigoração dos alunos para fazer o ENAD, mas eu acredito que um evento desse, independente de ENAD, eu acho que ele é bom para os estudantes, é bom para os professores também, para a gente recuperar as nossas ideias, né? E é sempre bom, como eu digo, o design ele tem que sempre estar interessado em tudo, aberto a tudo, ele tem que interesse. Ele não tem uma área, né, específica, ele vai passear, transitar em todas as áreas, aí sim o designer fica com a cabeça aberta às inovações, né? Então, eu sempre digo para os estudantes, olha, vá para o teatro, vá ler, vá para uma peça de humor, vá para todos os lugares, beba todas as fontes da arte, de tudo interessa ao designer, porque ele vai construindo um repertório que, na hora de inovar, é aquele repertório que ele vai puxar, né? É aquele repertório que ele vai colocar em causa se ele é válido, se ele não é, se ele... Né? E a gente precisa sempre dessa fala aqui, sempre desse encontro para puxar um pouco, para refletir sobre o nosso tempo, né? Do nosso tempo e do futuro, né? E aí eu agradeço tudo, agradeço a André Neves, revê-lo, e a Laís Queiroz, tanto que eu entrei em contato com ela para a gente fazer esse intercâmbio com o Armazém. E é assim que a universidade vai se renovando, né? Sempre vamos precisar nos renovar. Nem espere coisa diferente, né, André? Sempre vai precisar, né? Que o mundo não para, né? Obrigada a todos. Obrigado e a a vocês. todas. Cheiro. Tchau. Cheiro. Boa noite para todo mundo. Bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, gente. Muito obrigado.